E aí, gente, firmeza? Aqui é a Larissa Caixeta. Eu sou o Matheus Borges. Então apertem os cintos. Tá começando agora a nossa conexão. Isso aí, hoje, Matheus, a gente vai fazer um negócio de multiverso aqui. Menina, Não foi? o trem hoje aqui tá chique, mas antes de te apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero dizer, dona Larissa Caixeta, Diga. se verde assim, você já tá assim, imagina madura, hein? Que Gente, ele não isso? perde a piada. Que isso, hein? Aô, Ô, potência! Matheus, obrigada. Vocês gostaram, gente, do look verde? Vou colocar aqui, ó, quem que me vestiu, viu, Poli? Coloca aí, Capela. Beijo, Mari. Só a caixinha, só o dinheiro caindo, que a gente não perde a oportunidade, né? Não pode perder. Parabéns, tá muito bem vestida. Obrigada, Matheus. Você também, sempre nos trinks. Obrigado, beijo, pessoal da CIAS. Vamos aproveitar. Matheus, então vamos apresentar os nossos convidados, com quem que a gente vai se conectar hoje? Menina, nós estamos numa conexão pra lá de especial. Sim. Eu vou até cantar. Você vai cantar? Eu vou cantar. Vai, eu vou Matheus, cantar. se joga, eu vou se joga, cantar. que eu confio em você. Eu vou cantar e se anuncia. A diretora tá fazendo assim. Não. A gente não Vou gosta fazer sim, porque o controle do ar-condicionado tá na mesa e eu sou a revolução. Vem cá pra você pegar. Vem cá pra você pegar. Vem aqui pra você pegar. Eu acho que Vem ele cá. vai- Ah! Mas esse negócio- Vem aqui. Vem pegar, você quer o controle? Eu... tá Virou vermelho por quê, cobertor. Lúcio? Eu vou passar... Você tá namorando? Tá? Você que for talarica... Você que for talarica, Não, Matheus, vou pelo passar amor o de Instagram do Lúcio aqui. Não, Matheus, não. Vamos pro que interessa. Vamos voltar. Vamos voltar? Você vai cantar. Vou cantar e você anuncia. Tá. Os meninos da pecuária. Quem é Larissa Caixeta? Estamos aqui com os donos do Roots Podcast. Eu falei certo? Legal, falou. Falei certo? Falou. Aí? É isso Aí? mesmo. Porque eu fiquei na dúvida se é Roots, se vocês falavam Roots. Na verdade, a gente aprendeu a falar roots tem pouco tempo, né, meu? Tem poucos dias. A gente falava roots. Eu posso falar roots? Que eu não Pode, falo inglês fica à ainda. vontade. Tamo em casa, tamo em Eu não falo casa. roots ainda. Eu fiquei ouvindo vocês, vocês falam Roots. Então eu acho que eu vou meter um Roots lá, porque depois eu vou passar vergonha. E eles que mandam. É, Sabe o Vocês que é? mandam Porque a gente aqui. a gente teve uma grata satisfação de fazer um episódio com o Tinoco, que é dono da Legal, Inglês Tinoco. para Desesperado. Foi legal demais. E ele todo polite, todo educado e meteu um inglêsão lá pra gente. Roots Podcast. E foi bem legal. Falou, Eu falei assim, e nós estamos metendo um Rzão aqui de não Roots, tô tá- esse entendendo negócio isso tá que você errado. falou, não. Explica aí. Peraí, você mudou o nome do nosso podcast, eu não tô Foi sabendo. mais ou menos assim. Eu falei assim, não, é roots que fala. Eu falei, entendi. Ele meio que corrige, mas é bom, né? Eu vi que vocês estavam falando sobre a importância do inglês, no agro, né? Exatamente. Foi Muito legal demais massa. esse episódio. Legal foi a abertura que eu fiz no inglês, né? Você viu, né? Rapaz, fluente! Como é que é? Você Não, pensou ele- todo em inglês? Não, a abertura toda em inglês. Eu falei assim, meu irmão, vamos fazer bonito. E ele vai ficar espantado porque o negócio vai ficar bom. Rapaz do céu. Aí uma amiga... Pensa num trem enferrujado. Uma amiga nossa falou assim, mas o segredo é você não ter pressa, fala devagar. Não, depois vocês olham lá pra você ver o que saiu. Porque Dá uma palhinha aí pra gente. a Larissa fala Não, inglês. eu- A Larissa fala Roots. Você fala inglês. Não. Habla com ele. Habla espanhol? Olá. A gente vai falar. Vai, Olá, que Larissa. tal? Vai, fala Olá. hi. Olá, que tal? Tudo bem? Fine? Bien. É isso? Foi mais ou menos assim, entendeu, Você gente? meio que treinou uma abertura ali, pegou firme, Não, ou você fala inglês mesmo? Não. O inglês é aquele básico do básico, né? E realmente a gente tem que entrar lá pro inglês Pra desesperado. Eu fiquei desesperado depois. Mas assim, a gente fez um texto aqui, passamos para uma pessoa fazer correção, amiga nossa, não, tá certinho aqui agora. Ela gravou um áudio, foi eu super comecei, solista eu comecei também. foi a ler assim e tal, mas mesmo assim foi um Aí ele desastre. falou, foi muito bom, matricula lá. Tipo isso. Eu já me Muito bom, candidatei, nota assim, boa. Mas eu não apresentei, né? Vai lá, vai Douglas lá. e Ismael. Gente, o prazeraço ter vocês aqui. Eles estão saindo de 2 gravações, gente. Então, assim, rolê de gravação, atrás de gravação, e vieram aqui dar o ar da graça. Nos dão a honra. Nossa, muito bom. Presença. E eu falei o lance de multiverso, que é bom, né? A gente conversar também com quem é host, com quem tá vivendo nessa onda do podcast. A gente adorou. Legal demais, Larissa, Matheus, muito obrigado pelo espaço pra gente poder estar aqui falando um pouquinho do nosso universo para vocês. Nós somos os criadores, né, os fundadores do Roots Podcast, um podcast voltado 100% pro cenário agro.
Iniciamos as operações em janeiro desse ano, em janeiro de 2022. Para você que está ouvindo esse podcast em 2032. Então a gente criou essa ideia de conexão, de fato, com o nosso mundo agro e enxergando também essa plataforma que está em super ascensão, né, no Brasil, de consumo. Então, linkado com o que o mercado está consumindo e nós também, amantes da comunicação, com 12 anos de formação no agro e gerando bastante conexão, de fato, acho que a palavra conexão cabe bastante aqui, com o nosso cenário, a gente resolveu trazer isso para um universo de produzir conteúdo e gerar conteúdo, e está sendo bem legal também trabalhar nessa frente aí. Não somos comunicadores de formação, mas a gente está arranhando lá, a gente está arranhando nas... São comunicadores natos. Nossa, estão arrasando. Fazem muito bem, Comunicadores raiz. Totalmente. Nós somos Nutella, a gente usa aqui uma etiqueta, um negócio. Tem um merchan ali no Eles não, entendeu? Menina, você tá achando que o negócio... É outro nível. Meninas, e é muito legal, porque nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito do agro. O agro sempre foi muito presente, principalmente aqui na nossa região. Tô vendo no boné de vocês aqui, tá Sou Agro. Me ajuda. Agro, nós feed the world. Nós alimentamos o mundo. Mas é nós. Nós feed the world. E por que fazer um podcast voltado justamente para esse mundo do agro? Assim, nós somos irmãos, somos agrônomos, né? Sem falar a idade, quem que é o mais velho? Quem que vocês acham? Lá vem. Pela lataria. Eu não posso falar que eu ouvi, então eu ia roubar. Você já ouviu? Eu não sei você que rouba. A lataria... vai começar? Você vai começar? Tem uma vaga lá? Olha só, tá vendo, Poliana? Podemos... Escrachando, assim. Estamos precisando de gente boa perguntando lá. se o Matheus vai trocar ela, viu, Obrigado, Matheus? Poli, eu te amo. Tem como trocar a apresentadora? A gente troca aqui, Olha, cabeça. Vai, fala. Vai no Mamãe Mandou mesmo. Não, eu vou no Ismael, que eu já conheço ele. Você acha que ele é o mais novo? Ou mais velho. Exatamente, mas não tem nem Não. dúvida. verdade. Não dá nem pra Já titubear. sabia, já Claro, sabia. é claro que ele é o mais Acertei. velho. Acertou. mas enfim, um ano e meio só, e comecei a fazer agronomia. Pouco tempo depois o Douglas estava fazendo também. A gente fez um network muito bacana durante o nosso período de faculdade, né? Inclusive aqui no Unipan, nós formamos aqui no Unipan. Fizemos muitas amizades. Depois que a gente formou, a gente começou a trabalhar na região. E eu hoje estou com 14 anos de formado, o Douglas há 12, e a gente fez muito networking nesse meio do agro, né? E o Douglas sempre muito assíduo de podcast, eu escutava muito podcast, motivacional. Sempre consumi bastante. Dos mais variados tipos, né? E o ano retrasado, com toda essa mudança que teve do digital aí, falei assim, deixa eu entrar nessa onda e entender o que está acontecendo dentro do Instagram. Comecei a fazer umas lives, né? Aí idealizei... Começou a se posicionar, né? Comecei a posicionar. Como defensor do agro. Isso, e o intuito foi realmente falar sobre algum assunto agro, chamando alguém, e toda semana fazia isso, rodou uns 2, 3 meses, e uma das pessoas foi o Douglas também. Aí a gente estava no final de semana, falou assim, eu acho que a gente pode fazer algo diferente, né? A gente linkou o que o Douglas já estava acostumado a fazer, que era escutar podcasts. A gente procurou podcasts agro e a gente viu que tinha uma carência muito grande. Os poucos que tinham não tinha frequência ou não tinha uma qualidade que a mídia, né, de podcast precisa, né, exige, né? E a gente viu uma oportunidade de ser mais uma voz no agro, da gente realmente defender esse agro, que a gente está numa região aqui que realmente faz todo sentido, né? O Brasil, o agro ele é extremamente representativo no nosso universo nacional, né? Nós estamos participando lá quase 1/3 do PIB, é a locomotiva do Brasil, e infelizmente, às vezes, ainda é distorcido em alguns cenários. Então, quando o Ismael se posiciona lá no Instagram, lá atrás, como defensor do agro e começa a propagar informações relevantes, ele começa a sair do story, do feed, começa a fazer lives, a gente dá esse passo a mais dá pra gente fazer um projeto legal, dá pra gente fazer um projeto bacana. O Ismael é bastante metódico, aí por mim, assim, eu sou bem fogo, bem nascido de 6 meses de querer tudo pra ontem. Falei, Ismael, então beleza, vamos, a gente tem bastante conexão, a gente começa na semana que vem, coloca umas webcam, coloca uns microfones de lapela. Ismael falou, não, calma. Vamos ver o que está acontecendo no cenário de fato.
Aí tinha lá Flow, Podpah, extremamente estourado no universo de tema livre. Mergulhamos para entender o que estava acontecendo. Quando a gente encasqueta com uma coisa, a gente consome mais tudo, assim. Eu quando encasqueto com qualquer cenário, eu vou até a última gota de secar a informação, e a gente fez isso. O Ismael já conhece esse universo de câmera, microfone e tal, por ter... Depois ele vai falar também sobre esse cenário de música aí, ele teve um momento musical e agora está retomando também. Então ele já tinha familiaridade com esse universo e a gente começou a fazer orçamento, aí que a gente começou a assustar mesmo. Meu Deus. Né, Lúcio? Rapaz, começou a assustar com o cenário de câmera, com o cenário de feio, né, Lu? caro Lúcio? produzir, né? microfone e tudo, né? A gente começou do zero, a gente não tinha referência regionalmente falando e no meio do ano passado a gente tomou essa decisão. Aí foi, a gente começou e a parte nós também nos capacitamos, né? Compramos alguns cursos para entender desse universo novo que estava acontecendo, principalmente sobre material, e deu tudo certo, foi maravilhoso. Mas voltando para o cenário do agro, então a gente percebe, e como a gente está lá dentro do agro no dia a dia, o Ismael, quando formou, foi para uma veia técnica e atendendo o produtor, e eu fui para uma veia mais comercial, também atendendo o produtor, mas mais às vezes depois assumi posições gerenciais, fui liderar a equipe, não estava lá na frente do dia a dia, mas o agro, de maneira geral, desempenhando um baita papel no nosso Brasil em todos os contextos. Produção, preocupação com o meio ambiente, empregabilidade. E a gente vivenciando esse universo no dia a dia e, infelizmente, ainda muita informação deturpada, muita informação errônea. E quando a gente começa a juntar todo esse cenário e juntar a ideia de fazer e criar conteúdo... A gente vê que o gargalo realmente é comunicação. Então vamos comunicar. Existem algumas vozes fortíssimas no agro, vamos ser mais uma, vamos ter relevância municipal, regional, nacional, para a gente poder ajudar o segmento que a gente está inserido. A gente colocou a régua lá em cima em qualidade, colocou a régua lá em cima em exigência, em capacitação, e estamos firmes, assim, desde janeiro com o projeto de pé. Aprendendo a cada semana. Aprendendo bastante, semanalmente. A gente está, o nosso programa vai transmitido todas as quartas-feiras ao vivo. É outra dinâmica, assim, também bem legal, interessante de a gente ter um sinergismo com o público, assim, também. E somos eternos aprendizes, assim, né? Mas está sendo bem legal esse cenário. Mas só te respondendo por que o agro, porque nós somos do agro. Então, nada mais justo do que, né? Eles já mergulharam aí, né, de cabeça, inclusive tendo um ótimo resultado, né? Muitas visualizações, conversando com gente grande, né, dentro do cenário. Eu acompanhei lá alguns, com Eudes Braga, que sou super fã. Inclusive, beijo, Eudes. Eu adoro lá da Procer, né? Sim, cenário sim, do queijo, do Cerrado, sou apaixonada. E eu achei que vocês estão mandando muito bem. Então, Que a gente legal, tem que conversar com eles, obrigado. né? Sim. Vamos saber como que tá. Vocês que produzem tudo? Nós Vocês e os em contato, como é que é? Nós e os estagiários. Só que os estagiários somos nós dois mesmo. Você fala assim, a questão de pauta. Sim, pauta, entrar em agenda. contato. Vocês pegam, fazem, ou tem alguém ajudando? Hoje quem faz praticamente tudo no back somos nós mesmos. A gente conta com um parceiro, que é a Faelo Filmes, que faz a parte de captação, de imagem para nós, né? Mas o resto ali, tudo que vocês veem aí, uma hora uma hora é o Douglas, entrar em contato, definir. Às vezes a gente não vai direto no tema, mas a gente vai direto numa pessoa, e essa pessoa ela tem uma infinidade de temas que a gente pode discutir, e tudo relacionado ao agro, né? A gente até brinca que a gente está num nicho, né? Num segmento muito bacana que é o agro, mas a gente tem tanta coisa para falar. A gente já falou de cerveja, a gente já falou de insetos, a gente já falou de economia, a gente já conversou com o ex-ministro da Agricultura, nosso eterno ministro, o Alisson Polinelli. Então assim, já até explorando a sua pergunta, mas é a gente que está por trás, movimentando isso aí, para nós é muito gostoso. Por enquanto é a gente ainda vai chegar no patamar de vocês aí, para ter uma equipe já mais profissionalizada. Já para vocês. O que a gente precisa fazer aqui, né? A diretora comendo um bolinho ali. Mas já aproveitando, já deixa e primeiramente, mais uma vez, agradecer e parabenizar, que ficou não, tá super lindão, tá lindo aqui todo o estúdio, a produção, o pessoal aí
atrás das câmeras que não aparecem. Então, parabéns para vocês que fazem acontecer aqui na frente e pro time ali de trás, que é extremamente importante também. Parabéns. Só pra quem tá vocês aqui sabe o tanto que é complexo, né? Gerar essa engrenagem do podcast. Umas 50. Já é um momento. Menina, nós precisamos pagar esse povo aí. Deixa eu te falar um Nada trem. de graça, Você falou que a assim. Larissa tá verde, né? Ao que ficar madura, eu sei como é que tá esse negócio aí. Eu tô Peppa Pig hoje. Porque, ó, eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês fazem lá o programa de vocês ao vivo. Você tá mudando de assunto por quê? Porque eu sou apresentador desse programa. Mas não Ó, estão querendo... não vamos deixar não, sabe? Estão querendo ter um Vamos- espaço aqui. Não Ô, vamos ele é deixar ligeiro, hein? nada. Ele é Não ligeiro, deixa é a pessoa rápido, nem hein? falar. Não. Vamos deixar... Isso vamos aqui é ser educados. maldoso. Vamos Ele é ser educados, maldoso. vamos Ele é convidar. maldoso. Você conhece isso aqui? Mas por quê? Ele é maldoso. Você é maldoso? Ué, Você- eu não tô entendendo. Explica melhor Ele por é que ele é maldoso. maldoso. Acho que- Foi a pergunta. O Matheus tá com medo, ó. Para. Vamos ver a Como pergunta. foi? Não, deixa o Ismael falar. Aperta, Ismael. Ô, Vamos deixar um Eu vou te espaço. devolver. vamos fazer o seguinte? Ah. Vamos trocar essa jaqueta? Eu te passo essa minha aqui preta, você me passa essa... Você quer, Vamos. você quer de essa pantera presente? cor-de-rosa aí? Eu acho que é bacana. Vamos, Boné, boné? Fechou, fechou. É permuta, O boné, cara. Isso que eu boné. tenho que devolver pra loja. Ô, esse... Ah, é? Pede pra ele de presente, Ismael. por que Ô, você não pede? quero de presente Ô, isso aí. eu te presenteio com ele. Não, eu quero... Não, eu te presenteio, sério. Não, mas eu quero... Não, de presente. O blusão, o Troca blusão. também. Mas eu Não, quero esse eu quero- relógio que você escondeu aqui, ó. Pô, mas como é que ele viu? Tá vendo o olho? Como é que ele viu isso aqui? Ele não tem limite. Rapaz, Ele não tem limite, é isso. Eu quero esse relógio. Rapaz, tenta, mas até o final do a gente vai ver o que vai desenrolar. isso aqui. podcast, Dependendo de como for. dependendo, a gente faz... Ele passou. Se você ser bobo, Ismael, não faz isso. Põe no braço. Não, mas Acabou. Mas eu acredito que esse podcast aqui é de pessoas idôneas, né? Éticas do bem, né? Eu tento, entendeu? Mas eu só garanto minha parte, Matheus. Olha, ficou bom em mim. Ó. Olha lá. Você tem que Ficou colocar um chique. contrapeso do outro lado, porque... Cadê o outro? Cadê o outro? Não, o seu celular. Você O seu tem celular... aí? Tem dó, O que você Matheus. tem aí pra presentear? Chegou Rapaz, o tô momento. tendo pouca coisa de cá, viu? Matheus? Faz um pix. Cabe Já também, sei. cabe também. A gente já... Boa. Mas deixa eu fazer. Vai lá pra pergunta. Isso é meu, viu? Vou devolver, não. Eu já vou avisar a sua produção que tá ficou aqui. no estilo. Você gostou? Ficou no estilo. Deixa eu te contar um trem. 50 mil, só esse relógio aqui, ó. A minha esposa tá aqui. Meu bem, esse microfone cabe na bolsa aí? Tá tudo certo, Matheus. Eu assinei o contrato hoje com o Curipã, meu filho, pode levar. Certo, tá facinho e bonito esse aqui. Lindão, pô, lindão. Tá É um presente nosso, pode levar pra vocês. Não, não tem esse presente não, Matheus. Deus meu. Você tem que dar presente seu, do Nipan não. Não, já paguei R$50 pelo elogio Não. que eles deram pra gente Não. aqui, Foi Larissa. legal, foi legal. Você- Foi bom, a gente gostou. Como é que é a Vai, caixinha? vai pra pergunta. Faz caixinha, Vai, Poliana. a Poliana faz a caixa. Vai, ó. Aí. Você viu, né? Eles escutaram? Legal, Escutaram, né? legal. A sonoplastia tá em cima, pô. Tá. Você viu? Vai faltar um cavalo agora, ó. Você viu? Pode pedir um Rapaz, efeito que a gente manga larga coloca. na Uma xadrez. sincronia, uma Pode pedir, sincronia. Ismael. Hã? Pede um efeito aí que a gente coloca. Eu quero um... O que é um... Uma salva de Um palmas. Bem TV. Um Bem TV. Uma efeito, Poliana. Não, pode ser. Legal. Ô, Poliana. que isso, hein? Ah, Pô, Poliana. ela é rápida, A hein? Poliana é muito Que rápida, ela é legal. muito profissional. É verdade. Quer pedir mais um efeito? Pode pedir. Aplausos. Aplausos. Que Ó, legal. Umas 50 pessoas. Ó, Que isso, rapaz. minha mãe, Poliana. meu pai, minha tia. Ela não deixa escapar um. É boa, ela é ela é boa boa. o negócio. Mas ó, vamos pra pergunta que o relógio já ganhei. Até o final do programa tô tirando esses bonés aí. Já tá pago, já tá Ó, pago. é o... Roupa. Não, eu tô só vendo qual que eu tô aqui. Esse não pode. Senão ele já ia... É, Tá vendo? A galera tá achando bom de estar presente. Vamos ó. lubrificar isso aqui, menino. Já a gente pega aí. Mas ó, vocês fazem um programa de vocês ao vivo. E a gente costuma dizer que o ao vivo é a casa do capeta. Porque tudo pode acontecer no ao vivo. Já aconteceu alguma situação com vocês lá no ao vivo? Um ops grande. Esqueceu o nome do Ah, entrevistado? Acho que sempre tem alguma coisa assim, mas a gente procura sempre agir com naturalidade, a gente já entra na brincadeira. Você lembra de Eu tô algo tentando específico? lembrar alguma coisa, alguma gafe feia assim, porque eu acho que deve ter tido. Mas Eu acho que a gente é bem cauteloso aí, a gente fala assim, ó, simbora, isso aqui não tem edição não, a gente já porque deixou... a gente, na verdade, a gente não faz convidado, nenhum... mas- A gente tava bastante preso, assim, no início lá do programa, lá em Nossa, janeiro, Ao e roteiro? bastante engessado, assim, em fazer um roteiro, em preparar tema, e selecionar um monte de pergunta e tal, estudar o convidado.
Hoje a gente está tentando levar Tentando não, a gente está levando com bastante naturalidade, né? Às vezes tá indo até meio que sem estudar é quase nada, né? Aí a gente tá indo pro outro lado, assim, mas a gente Estamos aqui aprendendo hoje, né? Aprendendo mas a aqui. gente percebeu que o cenário, a dinâmica de bate-papo, quando a gente está desprendido, de fato, de um... O roteiro ele é super legal, é importante, a gente tem uma pauta meio que pré-definida, e aqui a gente está com uma pauta pré-definida de podcast, de cenário e tal. Legal, o fio norteador. A gente vai pro lado pessoal, volta, dificuldade, cenário, mas deixar o convidado livre também, às vezes a conversa toma um rumo tão legal, e às vezes a gente ficava meio preocupado, opa, vamos voltar pra pauta. E a conversa tá tomando um rumo tão legal, aí você faz outra pergunta, ela já tomou outro rumo natural, tão legal. sabe? Então aí a gente demorou, assim, alguns episódios pra... E dentro do cenário do ao vivo, assim, eu não tenho lembrança, mas é bem nesse cenário que o Ismael falou de... Se acontecer, tá tudo certo também. Bola pra frente, dá uma risada e vai. Mas eu não me recordo, assim, de nenhum cenário de dificuldade, assim, às vezes alguma pergunta meio, não sei se constrangedora, acho que já rolou alguma coisa assim, mas nada demais assim, não. Tranquilo. Eles estão tão fera, tá vendo? Eles começaram agora, não tem nenhum grande erro assim. Mas eu acho que é por causa disso, porque começou agora também. Pelo amor de Deus, não pode. É porque ainda vai chegar. Vem uma coisa, né? Então vamos lá, eu vou retornar a pergunta aí de vocês aí. Fala do maior que aconteceu, então. No podcast? Eu derrubei um copo. Não apenas uma, nem duas, mas 3 vezes. Derrubou bebida aqui. Com tudo. Eu tava Água, empolgado, porque eu tenho mania de microfone. conversar com a mão aqui. O microfone aqui virou, entendeu? Pá! É minha diretora, ela levantou a cadeira até vermelha. Nossa, exagerou. Mas que ela veio com um pano, com uma cara. Ah, Matheus. Ela ficou brava comigo. Nossa, aí eu falei, porra, velho. Mas dessa Falei, vez... desculpa, tô chegando agora, não limpa. O problema foi a sequência, né? Do tipo, e ele, no final, eu fiquei com dó. Porque, tipo assim, não, a terceira vez que ele derruba o copo. Eu ia, entendeu? Fui ficando com vergonha. Pá, não sei o que, molha a roupa, molha não sei o que, vem Poliana limpar. Inclusive, a gente já colocou no ar também, a gente não cortou isso não, vamos colocar. Não é o certo, que passar vergonha? É isso, vamos colocar, tá tudo certo. Ninguém é perfeito nesse mundo, né? Não, mas é uma coisa sem querer, né? Empolgação, né, Matheus? Mas eu acho que é isso que a gente que trabalha com a comunicação, a gente tem que mostrar que a gente é normal também, Exato, que a gente erra, que a gente fala besteira, que a gente faz... Porque às vezes a pessoa tem uma ideia tão assim da gente que, ó, tem que ser... Olha pra aquela câmera. Você não pode nem respirar. Você sabe que você me fez lembrar Nossa. de um cenário, assim, não de gravação, o Matheus, mas quando a gente foi lançar o Roots Podcast, em janeiro? Em dezembro, assim, a gente lançou 5 de janeiro desse ano, né? A primeira semana de janeiro, primeira quarta. Em dezembro do ano passado, a gente tava fazendo alguns materiais de lançamento, assim, né? Alguns teasers, chamando o pessoal e tal. Fizemos vários vídeos nesse cenário. E eu lembro de um primeiro vídeo que a gente fez na casa do Ismael, eu e o Ismael, o videomaker, a gente tava... a gente fez uma bateria, na verdade, né? Fez um só eu, depois fez nós dois, só você e tal, os nossos parceiros. E eu lembro exatamente de um vídeo que a gente fez explicando o que era podcast, doutrinando o público para a ferramenta e tal. A gente gravou esse vídeo, e aí vem essa ideia da perfeição, a gente gravou esse vídeo umas 50 vezes. Nossa! E esse cenário de erro, de ser humano, a gente queria ser o perfeito, sabe? Não podia dar uma travada na língua. Até chegar ao ponto, falar, gente, vamos ser mais natural e tal. Aí, não sei se eu lembro se o Ismael tirou o sapato, ficou descalço, acabou pegando ele descalço no vídeo, assim, e a ideia não era passar super um ar de profissionalismo e tal. Aí depois de umas 2 horas tentando gravar, que a gente se deu conta que não precisava daquele centro todo, aquele forma, ainda mais pro cenário que a gente estava vindo com uma proposta diferente de comunicação, uma proposta de fato de bate-papo, da essência do bate-papo, mas assim, serviu de aprendizado e serve de cenário pra gente, quando derrubar o copo, que tá tudo certo, às vezes faz um cortezinho pequeno, mas depois já volta com a bagunça, e o que acontecer, vamos embora, vamos bola pra frente. Isso mesmo. Mas foi duro esse dia, né? Nossa senhora, até a gente cair a ficha e falar, não, vamos gravar, pô, tá tudo certo. Vamos atropelar, porque era um texto longo, a gente gravou era um bate-bola, né, ia Ismael e Douglas, a gente gravando, sei lá, uns 2 minutos de texto contínuo, explicando o cenário e desenhando a proposta de valor, nossa, foi desafiador, mas no final saiu e ficou bom até.
Acho que aqui também é muito nossa proposta, assim, de não ter roteiro. Tanto é que a gente até começou tendo um roteirinho outro, acho que no primeiro episódio. O primeiro. Aí já no segundo eu falei assim, Matheus... Não cabe. Não é pra gente. Não, é porque a gente não vai seguir mesmo, a gente já não gosta de roteiro, entendeu? Então Tanto é vamos que deixar. as nossas aberturas aqui, a única coisa que a gente tem combinado é o... É fazer... Ué! O que vai rolar É só depois? isso, Pô, precisamos criar uma dessas. Achei legal de que nem energia. Aê! É legal, foi legal. Os quatro, 1, 2, 3. É isso, Foi porque legal, de foi resto a legal. gente tem a menor ideia. Não, a gente sabe o que vai perguntar pra vocês agora. Inclusive. Inclusive agora, eu acho que acabou, vamos embora. Obrigado, gente. Não, Dá mentira. meu relógio aí. Não. Poliana, Ele não vai esquecer, vou né? te passar essas contas agora. A Poliana não vai ser 50 mil, cúmplice. menina. Aqui eu compro um apartamento. Vamos fazer o seguinte. Ó, Nossa Senhora. 50 mil eu te faço por 10 e tá tudo certo, pode ser? Só um minutinho. Henrique, tô com um relógio aqui pra gente. Coitado, Henrique. Henrique Miranda, é você mesmo. Mas no podcast de vocês, vocês apertam os entrevistados também? Às vezes você fez uma pergunta, ele fugiu, aí você fala, não, você vai me responder isso que eu quero saber. Vai lá e aperta a pessoa. Eu acho que apertar vai muito no sentido, às vezes, de pegar alguma informação pessoal, algo que às vezes a gente até sabe, né? A gente não teve essa experiência ainda. Mas às vezes o convidado ele tem tanto conhecimento, tanta experiência, que às vezes ele não quer abrir tanto e a gente vai apertando nesse sentido, de fazer com que ele se abra e exponha ali o conhecimento para agregar para quem está escutando, para quem está vendo, né? Você lembra? Não, as nossas conversas, elas são bastante... Como a gente não trouxe ainda... Porque para apertar, a gente tem que ter assunto ou polêmico, ou tem que divergir ideia, e um defender um ponto e ter um contraponto. E o aperto, acho que vai muito nessa questão do ponto e do contraponto. Como a gente está desenhando um cenário e querendo... de fato, trazer conversa relevante, trazer gente que faça sentido. As nossas conversas têm muito sinergismo, na verdade. Então, é difícil da gente criar um cenário espinhoso de um cenário que a gente tem, às vezes, muito mais admiração, por exemplo. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com o Cláudio Nasser, por exemplo. Foi uma aula, assim, de um cenário acho que quase 2 horas de conversa lá. Eu e o Ismael, nós falamos muito lá, foi na abertura, porque ele tocou o resto tudo sozinho, assim. A gente ficou meio que chegamos em casa, depois, quando encontrei meu pai, falou assim, ué, mas o dono do podcast é o Cláudio, vocês não falaram nada, ué? Vocês não falaram nada? Cara, e foi super legal, assim, foi uma aula, assim, em diversos cenários. E o feedback também do time, do Cláudio, depois usaram e ainda usam, né, o podcast, todo o bate-papo que a gente teve como material da empresa sobre empreendedorismo, a gente teve bastante repercussão positiva desse cenário. Tô dando um exemplo de que não tem nem... É muito mais admiração do que querer apertar, assim, o cenário. Não tivemos esse movimento. O Ismael, quando a gente estava planejando todo o cenário de convidado, a gente começou a planejar temas. Uhum. E a gente até desenhou alguns temas espinhosos, polêmicos, a gente não teve oportunidade de discutir ainda. Por exemplo, o veganismo está dentro do agro. E eu e o Ismael, se depender, a gente come carne no café da manhã, no almoço, na janta, de madrugada. Então é um assunto que a gente tem a nossa pauta e a nossa defesa. E com toda certeza, se a gente traz uma pessoa vegana que esteja disposta a conversar e gerar conteúdo nesse sentido, seria super legal. Só que porque a pessoa... O mundo vegano, ele tá dentro do agro. Então, ele é muito agro. Ele é 100% agro, ou quase 100%, né? E nós, a todo momento, quando tem esses tipos de divergências de ideias, né, polaridades, a gente sempre quer falar que todos fazem parte de um mesmo contexto, né? E que cada um tem que respeitar a sua individualidade e não querer excluir a outra parte, né? Então, essa parte do veganismo é apenas um dos exemplos. De vez em quando a gente topa com mais outras. Exato. Mais outras, inclusive né? você que é vegano, quer gerar esse conteúdo, quer discutir, Simbora. quer agregar, tá convidado a vir pro Conexão. Obrigado. Tá convidado aí lá no Roots também. Eu vi até que, acho que foi no seu Instagram mesmo, você postou uma série de vídeos
Teve lá, isso foi polêmico, isso aí eu fiquei De que é? Fiquei estranho. Quem que Pode foi? falar puto aqui? Pode. Pode. Quem que foi? Um ator que falou mal o do Sérgio agro? Maroni, O Sérgio né? Maroni, Sérgio foi? Maroni. E eu achei super legal a série de vídeos, teve uma repercussão, né? Que você se posiciona mesmo. Aquele dia lá eu fiquei bem pé da vida lá. Ele se... Como é que foi? Ele se posicionou contra o consumo de carnes. Falou assim, a partir de hoje é a segunda Existe sem esse carne. movimento. Existe esse movimento, mas só que assim, ele não soube tratar esse movimento de um jeito bacana, sabe? Então ele falou que a pecuária brasileira é criminosa e que fala um mundo velho de asneira que ele não conhece. E disso já passou falando mal dos agricultores e pecuaristas brasileiros, aí falou mal do agro, aí eu fiquei meio contrariado com isso aí, falei assim, Douglas... Vou gravar uma série de Tô rios aqui. segurando aqui, mas eu vou ter que externar esse trem. Aí gravei uma série de rios lá, marquei ele, eu queria que ele me respondesse, mas enfim, é só para... E aquele tipo de conteúdo, né, quando a gente rebate ele, é pensando na pessoa que está vendo, ele postar aquilo ali e entender o contexto, porque é fácil você falar mal de algo que você não tem conhecimento, né? Então o intuito foi esse, e sempre que a gente tem oportunidade, a gente tem uma pessoa que é muito defensora do agro, que chama Camila Teles. Ela é uma grande defensora e comprou grandes brigas com a Anitta, né? Com quem mais? Com diversos. Com diversos atores e atrizes assim que denigrem a imagem do agro. E a gente vem com o quê? Com conhecimento, com informação, entendendo os dois lados, né? Isso que é a pegada importante. que a gente discute, e nesse cenário da segunda sem carne, se a pessoa decide não comer carne na segunda ou não comer carne mais na vida, tá tudo bem do ponto de vista de certo, saúde. Se ela entende que a saúde dela é melhor sem carne, show de bola. Mas pegar esse cenário, e aí é onde a gente entra em defesa da pecuária, em defesa do agronegócio, pegar esse cenário e generalizar que todo o cenário da pecuária mata, o agro mata, a gente começa a fugir um pouquinho do contexto base, de que nós alimentamos o mundo. O Brasil hoje, nós somos 200 e poucos milhões de pessoas, a gente basicamente produz alimento para quase 1 bilhão de pessoas. 5 Brasis, né? Então, praticamente. o nosso cenário de importância dentro de um universo mundo, ele é gigantesco, reconhecido por diversas instituições, reconhecido basicamente pelo mundo todo. Nós estamos falando em uma população em 2050 de quase 10 bi. E o Brasil tem um baita papel fundamental nisso. Nós estamos passando agora ainda em guerra, né? Ainda em conflito, Rússia e Ucrânia. A gente acha que não tem nada a ver com a gente. Tem um cenário totalmente ligado com o agro. Rússia e Ucrânia são extremamente responsáveis por fornecer fertilizantes para o Brasil. Uma classe de fertilizantes a gente importa cerca de 90%, 95%, que é o cloreto de potássio. E grande parte desse cloreto de potássio vem daquela região de guerra. Então, o que a gente sofreu na agricultura nos últimos meses? Uma alta de custos de produções gigantes. E ainda teve bom, entre aspas, porque a gente ainda não teve falta de produto, que correu esse risco em determinado momento. Aí entrou Tereza Cristina fazendo diversas viagens mundo afora atrás dessas pautas. Mas a gente está abrindo o leque para entender que o cenário agro, Brasil e mundo, ele tem uma relevância e uma importância gigante. A gente está falando que tem milhões de pessoas hoje passando fome. E imagina num cenário onde a gente não fosse os protagonistas. Então, com toda certeza, esse cenário... né? Grande. Não faz sentido Não falar faz mal sentido do agro nenhum. quando a gente Não faz sentido, depende disso para viver, a população inteira. Então, E a gente pegar uma pauta como o veganismo ou como o consumo de carne e jogar todo o cenário em xeque, Justamente. é por isso que a gente criou o Roots Podcast. É para ser mais essa voz, para poder gerar conteúdo relevante, para poder trazer dado de fato real, para poder ter liberdade para a gente também defender as nossas pautas, as nossas crenças e um pouquinho desse contexto. Assim. Aí dentro dessa incoerência do Sérgio Maroni, aí eu falei assim, eu peguei uma foto bem bonita dele com terno, né, de linho, aí linkei, isso aqui é uma lavoura de algodão, que faz a sua roupa. Essa cuequinha sua que você faz propaganda aí vem de uma lavoura de algodão. O carro que você dirige, acredito que tem um banco de couro, esse couro vem da pecuária. Então, assim, eu comecei a fazer alguns links. E a nossa vida é assim, a gente vê agro por todo lado e não adianta ter a pessoa ser hipócrita ao ponto de falar assim, eu vivo sem o agro, né? Então a gente tem que
ter esse senso. A conversa ficou séria, né? Ficou, não ficou? Vamos descontar aí. A Larissa já foi candidata. Já foi? Já foi candidata. De quê? Candidata o quê? A Rainha do Nacional milho. do Milho ganhou. Ah, é? Nossa Tá, rainha! Vocês estão pensando o quê? Dá tchauzinho, time rainha. Ela é toda... Aí sim. Ela foi numa escola quando eu tinha 5 anos, pra vocês terem ideia. Eu quase fui tava- política. Eu só tava que- na pré-escola, a Larissa foi lá visitar. Hoje eu tô com 24. Brincadeira, amiga. Ai, gente, eu nem mais dou bola, sabe? Mas eu tinha... Ele era novinho mesmo, eu tinha... Mateus, Foi seu olho. Ó, nem Seu vem, eu não fiz nada. Não fiz nada. Tinha 17 anos, era novinho mesmo, era uma criancinha. Não, era um bebê. É, mas assim, não é tanta diferença assim, não. Eu tenho 28, 29, você tem 24? 24. Não é tanta coisa. Ah, Vocês A têm diferença, que idade? que idade que a gente tem? Que idade? nossa. Nossa, Agora eu só sei já que ele é sei- mais velho. eu vou deixar pra você tem que aqui. chutar aí. Eu acertei. Será que já é 30 alguma coisa? Será que Já são casados. Casados, filhos. 2 filhos. formaram, né? Tem muito tempo. Vou te dar uma dica, eu fui- 14, ó, 14 anos formado? Aí já pegou, né? Quanto que é 18 mais 14? É isso? É, Porque ele- 19, quase que não, mas ele é formou. bem isso, Mas ele não formou com 18, formou com 17, 37? 18, Não, 19, não. 20, 21. 20. Você formou com uns 22? Foi isso? 21. Não, os Mais, 21, mais tem que 12, fazer 34. Sabemos fazer É. conta. 35 você tem? 30, É, então seria uns 21 mais 14, é isso aí. 35 você tem? 35? Ah, É eu quase isso? acertei. 35? Quase. 35 Se eu usar a tenho. lógica, dá Exato. pra... É. Ele Legal. tem que ser Formei mais- com 21. E você tem É. 33. 33. Ah, De 88. É. Eu que eu odeio errar a idade, eu fico tanto consciência pesada. É melhor usar a Deixa eu razão, pensar, deixa eu porque, nossa, pensar. imagina que eu meto um 40 do nada. Se olhar pra você e falar assim, Uai, porra, O Larissa. que é? Será que agora eu vou ter que fazer um botox agora pra passar no seu crivo? O que que é? Vocês são vaidosos? Falando Ah, em eu- Botox, eu- a cara do Ismael eu- acabou de passar de uma sessão. Eu considero que eu sou. Você faz botox? Faço Que botox. legal. Ah, Assim, olha que é- você cuida. Faço tem quanto tempo, meu bem? Tem um ano, né? De um ano pra cá. Vem cuidando Comecei a me dessa cuidar. pele. Quero mandar um beijo pra minha amiga, doutora Camila Fonseca. Puxa! Puxa aí, ó. Fai, alô. Vocês estão devendo pra gente também. Você acha que eu esqueci lá no início? Ah, tem um Faia também. Caixinha também aqui. Ué, Matheus também faz, né? Você tá fazendo ou você já parou? Eu sou natural, minha filha. Faz 24 anos e já faz. Mas tem uma pegada preventiva, É uma né? coisa Tem uma mais pegada preventiva. super. É que eu tenho muita E eu- expressão. Aham. E eu Então- zero me cuidando nesse Não, cenário. Já botei fio, já fiz Aham. nariz, botox. Faz sentido, pô. É bacana. preocupação. Não, eu acho que assim, Eu acho que é é legal. bacana a gente se cuidar, né? Eu acho que um botoxinho aí, começando cedo aí. Eu já tô precisando, já, Você- né? Eu acho que eu vou dar de presente de aniversário pra você, meu Tô irmão. precisando, né? Tá. Sim. É, aqui assim. Já tá bem Mas ruim, né? eu tenho muito aqui assim, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui. Ah, não, mas Larissa. Você faz já? Não, nunca fiz. Uai, você tá bem, Tem hein? mó gastura de agulha. Quando eu precisar Tá. fazer, eu não sei como é que eu vou fazer, não. Mas. Nem dói. É muito Não de dói, boa. Uma não? agulhinha bem, Ah, bem não, mas pequenininha, é- tipo é- insulina, assim. Sim, é muito Cê, tranquilo. pra você também é de boa? Ah, nem- de boa. Fecha o olho assim. Nossa, quando eu vambora. vejo os vídeos. Nossa, Deus. Não, é Eu fico muito apavorada. legal. Não sei, eu acho que ele fala isso. Mas tem que se super cuidar. legal, vai lá. Mas a tem gente que se cuidar, né? E vocês também super se cuidam. Falando do esporte e tal. Ah, sim. Eu vi você correndo bacana. 42 quilômetros. Exato. Rio de Janeiro. Fiquei assim, 42 quilômetros. Foi legal demais, assim, o esporte, vocês pediram até pra trazer como é que chama lá? objeto. Um item e tal. que- Não sei se tá na hora já, mas já vou pegar o meu Já aqui. pode, Tá na mostrar, hora, não? pode mostrar. A gente deixa. Não, é porque é pra contextualizar, porque Aí, eu trouxe ó. um negócio da mala lá, né, de Aham. viagem e tal. Eu descobri a corrida, assim, o esporte e me apaixonei, assim. Hoje me considero um corredor amador, mas que tá correndo adoidado aí pra baixo e pra cima aí. Tá legal. Maratonista. Maratonista. Foi o maior percurso? Assim, eu sempre, pra contextualizar, assim, eu sempre tive bastante problema de sobrepeso, assim, sempre tive que controlar gordura, assim, peso, sempre gostei de comer demais, beber demais. Depois que eu conheci minha esposa, minha namorada aqui no Unipan, Ah, E o nós- Unipam unindo casais. Unipan olha unindo que casais, gracinha. Quando eu tive no Unipan? lá em 2007. Eu queria falar, mas acho que ainda não E a tinha gente... nem com o Instagram direito, assim, mas vai. E todo esse movimento, assim, aí eu casei e tal. E daí,
programa de casado é comer e beber, enquanto não tem filho, vai passeando e vai saindo pra jantar, e a gente engordou bastante. E eu sempre tive problema de controle de peso, e foi com a corrida que eu consegui achar um equilíbrio, assim. Então, o que tá dentro, um objeto que não sai da minha mala, nem que seja numa viagem curta ou numa viagem longa, é o tênis de corrida. Opa! Torci pra ele derrubar. Para com isso. Torci pra ele derrubar. Deixa mais pro seu lado aí. Mas eu corri uma... O irmão é foda, né? Não, você sabe o que acontece. Deixa o moço falar. Mas eu trouxe só um par, não vai adiantar ele pegar. Deixa eu ver, sério. Não vai adiantar ele pegar. Lúcio, vê se te serve. Meu Deus do céu. O Lúcio, ele tá gostando, ele tá numa vibe de negócio. Te serve? Pode ficar. É Te caro. serve? Te serve? O outro azul, Pode ficar. o item que ele não Só deixa pra trouxe um. trás, aí vai. Ele vai te mandar de presente pra lá da sua casa. Mas Ô, corri. Lúcio, Aqui, ó, é o seguinte, é só não cortar uma perna dele, dá tudo certo. Só tem um pé. Vai ficar usando só um. Ai, muito Mas eu bom. comecei a correr, eu não corria nada, eu comecei a correr 500 metros, correr 1 quilômetro, daqui a pouco conseguia correr 5 quilômetros. Isso foi me motivando, assim, a buscar distâncias um pouco maiores, e participei de provas de 10, provas de 21, e a maratona, que são 42,2 quilômetros, ficou como a cereja do bolo, assim, de um target a ser buscado. Aí também com bastante empenho, dedicação, e fazendo planilha de treinos com profissionais que entendem desse movimento. Obrigado e um abraço ao Fábio Zanoli, que me acompanha aí já tem uns 3 anos. puxa aí, Adriana. Vamos anotando aí que, ó, vocês vieram pagar merchan aqui hoje. Não tem o pagamento. E- Eles devolvem as notas de 50 que Você vai Olha só, devolver, pode vai fazer que esse devolver. relógio aqui eu não vou devolver, não. Ah, não, então tá bom. O que eu falei? De novo? Não, Desculpa. Falou mesmo? Falei Poliana. Gente, pelo amor de Deus, momento Eu aqui, confundo meus bastidores. diretores. Tem 2 diretores e fala os nomes tudo errado, uma loucura. Mas eu achei muito incrível, eu também gosto de corrida, mas não nesse nível. Eu corro ali Aham. 5 km e tal, acho o máximo, né? Eu corro ali a corrida do milho, eu não corri esse ano que eu machuquei o pé, mas enfim. Achei muito massa. Você também corre? Eu vi que você acompanhou ele, né, no finalzinho. A gente esteve junto lá nessa viagem do Rio de Janeiro, foi bem legal. Na verdade, essa viagem lá no Rio de Janeiro, o Douglas me avisou ela, foi que umas 3 semanas antes, né? Sim. Da maratona dele. Eu falei, Ismael, vamos lá me acompanhar? Aí fomos nós, né? 2 casais, eu e minha esposa, o Douglas e a esposa, e a gente foi fazer uma viagem bacana lá no Rio de Janeiro, sem pressa, curtindo mesmo. Aí o Douglas todo se preparando a alimentação já, a gente ficou uns 3 dias lá, o Douglas todo preocupado com a alimentação, um cronograma do que tinha que fazer. Aí um dia anterior, aí ele, não, agora eu tenho que comer carboidrato e tal, e eu percebi aquele movimento interessante ali, né? E o Douglas já corre tem uns 2 anos. Aí, no outro dia, ele saiu cedo de madrugada, umas 4 horas da manhã. E eu sabia que no percurso que a gente estava no hotel, era o quilômetro 36. E que ele ia passar ali por volta de sei lá... Na janela de tempo ali. janela de tempo de 8h30 a 8h45 da manhã. E eu fiquei ali esperando ele. Aí eu falei assim, meu bem, vou lá trocar a roupa, vou colocar um tênis e vou acompanhar o Douglas daqui até lá na largada, de penetra. Né? Não tinha feito inscrição, não tinha feito nada. Rapaz, e assim foi feito. A hora que o Douglas chegou no quilômetro 36, eu tentei conversar, tentando animar ele. Já tava morto já. Simbora, simbora. Tava mais andando que correndo. O Douglas não estava escutando mais nada, ele tenso. não olhava um milímetro pro lado assim. Mas ó, é porque eu acho que só pra gasta frente. energia. Tipo, quando eu tô no final da corrida, tô correndo muito, eu não quero olhar. Se eu fizer isso aqui, eu já acho que eu vou gastar energia. Sério. É bem isso. É tipo, eu não quero mexer meu braço, eu só quero terminar o percurso. Qualquer coisa parece que eu vou gastar energia. E foi bem isso. exatamente isso aí. O Douglas focado, mas destruído já. Dava pra ver na passada que tava destruído, só a capa da gaita. Aí deu nos últimos 3 quilômetros, o Douglas... Mas o Ismael foi comigo, pô. Ele Douglas acompanhou. Sumiu na minha frente e eu também não tinha Gente. preparo nenhum, né? E cumpri. Como é que é? 36, faltava 6 quilômetros, né? 7, né? 6 6 quilômetros. quilômetros. O Douglas sumiu nos últimos 2, 3 quilômetros e eu já falei assim, Douglas, não consigo te acompanhar, vai embora e tal. É uma energia muito gostosa, Aí- assim. Quando eu cheguei na reta final, tava chegando na reta final, eu falei assim, velho, eu vou atravessar a largada. Ali chegada, né? Eu vou chegar de penetra, ninguém me descobriu, eu vou chegar aqui na Maratona do Rio de Janeiro. A hora que deu nos últimos 100 metros, um cara gritou,
Ô! Ô, Pipoca! Não! Posso sair. Eu falei assim, não, eu perdi o... Eu falei assim, não, pode vazar. Ele tirou a Não, emoção. na minha emoção da chegada, lá dos 100 metros da maratona. Aí eu já saí pela tangente, assim, na lateral e terminei do lado de fora, assim. Nossa, na muvuca, assim. chateado. E foi Cabisbaixo, bacana. ofegante. Mas enfim, esse foi o meu start para começar as corridas. Ah, Aí eu já fiz a matrícula lá com o Fábio Zanoli, né? Que dá assessoria lá para nós e foi muito bacana. Comecei a correr 1 quilômetro, 2, eu já tô nos 14 quilômetros. Pra quem não corria nada, Eu né? não corria nada e é uma energia muito bacana. Eu emagreci 12 quilos em 2 meses. olha só. Correndo Aí mudou a e fora as bombas alimentação. também. Não foi Ah, correr, muita não. bomba. Foi sofrendo de amor. Tô judiando dele. Ô dó que eu tenho. Muito bom, gente. Mas foi bacana. Esse foi o movimento aí que a gente fez aí. O Douglas me incentivou bastante aí. Ah, Legal, o Você esporte... é crossfiteira, né? Eu sei. O que você é? Eu faço. ele conta é pra nós, o que que você- promete que no você cumpre. Ele é esse, o furão. Ele é furão. Ah, é? Ele é especialista em furar. Já prometeu 1000 vezes que vai. Ir lá não pro vai. CrossFit. Eu queria pedir licença de vocês. Ai, de novo, vai lá. Você Meus paga convidados. os outros pra suar pra você? Como é que funciona esse trem? Dá uma volta na lagoa pra mim. Ele, Ó, toma 50 aqui pra você correr. ele tá aproveitando que é novinho, Não, entendeu? quero falar um negócio, É. quero pedir licença Todo pra vocês, meus podcast ele convidados reclama. ilustres. Quero falar com você, Jarbas. Nossa senhora! Estou cansado das injustiças promovidas aqui nesse programa. Tá aqui meu currículo, vocês avaliar. Que absurdo! acharem, eu tô aí, viu? Legal, Às estamos precisando de vezes gente boa lá. convencem Estamos precisando de gente ele, boa. Estamos precisando de gente Sabe, boa. correr, Bacana. alguma coisa assim, porque de resto, eu já Não, tentei de tudo. É porque eu gosto de acordar de madrugada e comer. Então, tipo assim, eu como... Macarrão. Principalmente macarrão. Mas você tá no shape, pô. Você tá magrinho. Não briga. Sabe que é magre, sabe? Assim, barriguinha. É eu. Bago de enchente. Exatamente, é eu. Então, assim, já tentei, Poliana e Larissa. Meu hobby é acordar cedo, tipo umas 6 horas, e lá ver elas malhando, sabe? As Fica vendo nossos as joga uns stories. negócios pra Lá no cima, assim, CrossFit. pai, Eu- pai, tá. Cara, Cedinho lá, aí veio lá o Matheus assistindo os A stories. primeira Ao invés- visualização é primeiro. dele. Ao invés de estar lá com a gente, não, tá lá assistindo, entendeu? O problema não é nem Já tá acordar cedo, acordado, Já vai. não, gente, eu não tenho essa disposição ainda. mas Já tentei, isso. ainda não consegui. Cara, o desafio é os primeiros aí 60 dias, né? 90 dias. Eles falam que, não sei se é 60. Tem gente que fala Criação, 60, tem pra gente criar que o fala hábito, 90 né? dias. Criação de um hábito depende realmente de uma força extrema, porque, cara, eu tô 2 semanas sem correr, na verdade, por conta de um outro projeto. Cara, eu tô sentindo, não vou nem falar falta, mas o meu corpo desacostumou e eu acho difícil voltar a correr hoje, entendeu? Semana que vem eu vou retornar a minha corrida, mas já tô achando... É meio um peso, né? Dá Tem isso que correr. mesmo. Enquanto você tá na atividade ali, cara, você sente vontade, seu corpo tá querendo fazer aquilo ali e tudo flui, né? E a gente tem os hormônios liberados também Os de hormônios, todo sim. sentido de satisfação, né? O esporte, ele além de trabalhar a saúde, ele trabalha a cabeça da gente também, né? Então pra quem não está envolvido, envolva. O malho a língua. Só. Mas, Ismael, me sopraram aqui no meu ponto, que eu uso. Você falou assim que você não tá correndo por um projeto aí. Que projeto é esse? Pois é, eu tenho algumas atividades aí fora o agro, né? No agro, eu trabalho para uma indústria de fertilizantes de São Paulo. Eu represento essa indústria de fertilizantes aqui no Alto Paranaíba. Qual a empresa? Chama Kimberlite. Kimberlite. Em paralelo, a gente tem esse projeto Roots, né, que é comunicação, e a gente quer chegar no Brasil inteiro. E também eu tenho um projeto que é voltado ao segmento da música, né? Eu, desde muito novo, eu tenho uma ligação estreita com a música, principalmente a música sertaneja voltada à viola caipira. Já tive um projeto já de dupla durante o meu período de faculdade e durante uns 10 anos parei para dar atenção à minha função de agrônomo e também com o Roots Podcast. Agora eu resolvi retomar isso aí. Eu percebi que é algo que é latente em mim, que Arde o coração! é aquele tipo de prazer que você não consegue ficar sem, sabe? Então a música para mim é um prazer. E eu formei uma dupla recentemente, sertaneja, e nós vamos gravar um EP, né, de 6 músicas. E em breve aí a gente vai tá
Nas paradas de né, sucesso. Espalhado aí nas plataformas pra vocês. Inclusive, um abraço pro Eduardo e já Chique. sintam-se convidados pra Você conhece o preparar. Dudu? Eu pesquisei vocês. Vai ter palhinha? Abraço, Eduardo. Vai Olha ter só. palhinha? Vai ter uma palhinha Rola pra palhinha? gente? Uma palhinha? Assim, Não, curtinho? vai ficar de surpresa, né? Tem que ser. Não, Não, só uma, pode ser uma só. Ah, é? outra. É. Então, segue lá, @Ismael e Eduardo, né? Beleza? É isso. Tem que cantar mesmo? É só isso. Eu aqui esperando. Cadê né? a palhinha, pô? Segue lá, música, lá, Não, Não, canta pra @Ismael gente. Eduardo. Canta pra gente. A gente faz aqui um... É. Larissa dança e eu... Vocês me ajudam aí? Vamos A pensar numa Larissa música. não No ritmo, sabe né? cantar. Ah. A Larissa só sabe encantar. Nossa. Mia, quando ele pensa... não Mia, vou, não, você não Mia, me manda, Larissa. não vou Mia. Eu sou mais leão. Vai lá. Deixa. Segura. Você cai do cavalo, menino, fica esperto. Fica Eles duro. sabotam aqui. Fica duro. Sei lá que podcast número sei lá qual. Eu não ganhei caneca. Todo mundo ganhou caneca. Só eu que não ganhei Você não caneca. tinha maturidade pra... Ele não derrubou 3 vezes, a gente deixou ele de caixa. Essa brincadeira é sabotada. Avalie com carinho meu currículo. Deixa comigo. Tá aqui. Aqui, eu sou a segunda voz, eu não tenho. Ah. É brincadeira. É. É brincadeira. Tem um observatório pra Jarbas, apresentar ainda. inclusive, É então, pro próximo podcast, a gente precisa de Não. outro apresentador. A gente já vai agilizando, então, não é isso, não pode? Infelizmente. Queria agradecer vocês de casa. Me encontra no Roots Podcast. Ele vai ser o estagiário lá, que já que eles não têm ainda. Ai, Mas Jesus. assim, eu sou a segunda voz, eu não tenho essa Não tem problema, não. esse tudo protagonismo aí. Não tem problema. Não, eu preciso que vocês me Tá bom. ajudem aí. Não, Vamos pensar Qual aí. que é uma que vocês Canta. cantam desde criança? A gente canta junto. Não, a dupla desse sou eu não, gente. Eu tô Não. quietinho aqui, Aí, irmão. gente. Vocês Tô não quietinho, deixa que eu tô Irmão, é pra isso. quieto aqui. Irmão, é pra Não, isso. mas Vamos lá, eu tô pensar aqui, assim, eu ajudo. uma que marcou a infância de vocês, que vocês escutam assim, ó, Tudo família. que eu quiser. O cara lá Não, de pelo cima. amor de Não. Deus, vocês não cantam. A cara que ele me olhou. Isso é Sandy Júnior? É Sandy Júnior? O que é isso? Xuxa Meneghel. Eu tô por dentro, pô. Aqui, uma música raiz, tem que ser só um trechinho, né? Só um que senão trechinho. Vai lá. O pau quebra. É uma música que marcou a minha infância também, pelo incentivo do meu pai, né? Chama Porta do Mundo. Agora a linda essa música música. voltada ao segmento de Ismael e Eduardo, vocês aguardem aí que a gente tem muita novidade, viu? Porta do Mundo é aquela assim: o som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. Aí sim. Segura. essa Porém, música? vai embora. É por que Pois é, essa música, ela é assim como Saudade da Minha Terra, né? De que me adianta. É uma música muito conhecida e pra viola é uma música conhecida também, sabe? É uma música que marcou quem toca viola, igual eu sou violeiro desde criança, é uma música que marcou. E meu pai sempre escutava essa música e acabou. Ela é meio que um hino, assim, da viola. né? Acabou que ela é bem conhecida no meio da viola. E a sua música? Não, Douglas rapaz, gostava de não. Pepe e Nenê, chama lá. Cássia Eller, Não, era Os Morenos. Os Morenos. Não, Cassiano, agora os morenos eu não conheço. Não, o Ismael tá inventando moda. não Uma sei. banda de pagode, o Douglas gostava. Ismael tá inventando. Canta um Pepe e trechinho pra Nenê. gente. Não, para com bobagem. Para com bobagem. Canta aqui. Ah, não, eu não tenho essa veia, não. Eu tô muito mais... Um trechinho pra não derrubar a gente lá no YouTube. Um trechinho, vai. trechinho. Vai derrubar. Não tem problema, vai não. nada. Vai lá, puxa aí que eu puxo de carro. Não, eu é sou, sua. eu sou, não, Os eu não tenho, morenos? não tem nada disso não. Sabe? Que moreno, que louro, não tem nada disso não. Um pagodinho. Pagodinho eu Pagodinho. gosto, pô. O que é que você gosta de pagodinho? Eu não... Cheia de mania. Ó, toda dengosa, menina bonita. Ô, Luciano Rinaldo, Luz, deixa eu limpar os lençóis aqui não, Luz. Para com bobagem. Vai, Vai. vai. Não, o YouTube cortou, pô. Não, tô não. É porque essa música é a que eu cantei pro Matheus. É porque assim, ó, De quê? então me ajuda a segurar essa barra que é trabalhar com o Matheus. Ah, é bem essa. Taranana. Digi, 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 Aí, ó, pronto, viu? É assim que a gente canta. Boa. É Só só, no isso ritmo, que só a no gente ritmo. consegue. É isso, é o máximo que vocês podem extrair de mim aqui. E, né? É. Ah, a gente quer saber do podcast. Você não deixou eu perguntar. Você falou de política. Vai lá, vai lá, vai É lá. isso, né? Do. Deixa eu só perguntar um negócio Aham. antes do que eu acho que você vai perguntar. Não sei. Aham.
Já estão num sinergismo maluco Como- ali já também. Aham. Tá legal. Irmãos trabalhando. Vocês são sempre assim de boa ou vocês brigam? Como é que é? Na fase de briga Já passou, deu, já. Porque quando vocês eram pequenos, vocês garravam de briga? Meu Deus do céu. Porque que era chute, braço sobrando, era isso? Não, Alguma umas coisa duas vezes rolou sangue já. Sério? Foi. assim? Jesus. Mas por que vocês brigavam? Brinquedo? O que é? Nem sei. O Lúcio é da época lá Cada- nossa, lá de menino cada lá hora- de jogar Cada bola hora na era o trem, era no olaria. videogame, porque assim, o Douglas é muito bom no videogame. Toda a vida foi muito bom. E o Douglas me arrebentava. Eu não ganhava uma dele. Aí Não, e irmão mais velho perder pro mais novo. eu já descontava já No cascudo. No cascudo e o pau quebrava. E o Douglas sempre foi muito habilidoso. Então uma das brigas nossas foi essa, sabe? Depois foi divergência de ideias, alguma coisa nesse sentido. E minha personalidade é muito forte, do Douglas também. E aí chegou um ponto aí que nós amadurecemos, né? Não, e tá sendo uma baita escola também. A gente trata o Roots Podcast como um negócio mesmo, como um empreendimento. E tá sendo uma baita escola poder conduzir esse empreendimento em sociedade, em família, porque é um aprendizado contínuo, as dificuldades, os desafios, eles são contínuos. E não tem jeito de virar as costas, porque a gente precisa trabalhar junto e divergência de ideias sempre acontece, independente de qual seja o cenário. Mas a briga mesmo, tem muito tempo que isso não acontece, é muito mais às vezes um cenário de tentar desconstruir uma ideia, construir uma nova junto, de desenhar plano de futuro, alinhamento de expectativa super importante também, mas estamos alinhados, né, maninho? Estamos alinhados. Eu não vejo outra pessoa pra fazer o Roots se não for o Douglas hoje, entendeu? Tipo Eu assim. vou ficar aqui no Conexão Podcast. Eu acho que ele deu. Eu tava até olhando pra ele, né? Devolve meu currículo. Toma aí. Vou entregar pra outro. Seu currículo. Diga ao povo que ele Seu viu. currículo é muito, muito bom, mas a gente. Mas nem nas Mas você gravações. não é irmão, né? Então. Porque, tipo assim, às vezes eu e a Larissa aqui, eu vou declarar pra você, né? A gente tem uma química boa. Às vezes Tem eu uma faço química assim, boa. eu faço assim nela, já sabe. A Ela gente já faz não assim em mim, precisa mais. Olha assim e tal, né? Vamos acabar o programa. É assim. Tá na hora e tal. Tipo, já deu. Dá uma batidinha na perna, É, assim. tipo, O Ismael às vezes bate. Ô, acelera aí, sério. Eu não falo, não. Eu só dou duas batidinhas assim, eu já sabe. Tipo Vamos caminhar pro final já tá. Chega, tá bom. Mas assim, eu acho que todo ponto de discussão e desgaste é quando as tarefas são mal divididas, sabe? E a gente procura dividir as tarefas, que são muitas para nós, a gente procura dividir bem, sabe? E sem eleger, ó, se você faz isso, aquilo, a gente, cada um... Vai meio que natural, assim. Né? Natural, cada um se vira, faz uma coisa e isso tá muito em equilíbrio. Então, eu acho que quando a gente leva um negócio a sério, igual o Douglas leva, a gente leva como um negócio... afinal de contas também, a gente deixa o negócio fluir de uma maneira bacana. Mas de vez em quando dá vontade de dar um pescoção. Tá falando, acorda. Em que momento Acorda, assim que não. dá vontade de dar um pescoção? A hora que... Às vezes atrasa, né? Sei, o Douglas... Eu sou ruim de horário, demais, nossa senhora. O Douglas, ele trabalha em Carmo do Paranaíba. Então ele mora lá e tá aqui nos finais de semana. Então assim, eu dou esse desconto pra ele aí, porque de vez em quando ele chega atrasado. Eu venho toda quarta-feira pra gravar, pô, ao vivo. Mó É rolê, pertinho, mas mó eu rolê. venho. Mas Dana comigo não, maninho. Dana comigo não. Será que Dana é o momento comigo. agora da DR? Jogou. Deixa rolar. Ó, a audiência subindo, ó. Podem resolver os problemas. Briga. Vamos! Matheus Pensa nos gosta números, do... menina. Vamos fazer um corte aí, pensa, vamos bombar. Eu tô aqui pelo corte. Hojes aí tá lá do Roots o- Podcast, entra em discussão feia Irmãos se durante... agridem. Vai parar no se Patos agridem, hoje. arranca sangue. Cantor bate no irmão em podcast. Nossa, que horror. Pensa só. Menina, A nós gente vamos... não quer isso pra vocês, não, calma. Pela audiência, sim. Até Pra quero, vocês, até mas a gente quero, até pode- quero. A gente pode fingir, porque tem galera que finge, que a gente ficou sabendo, né? verdade. Fingem briga em podcast pra ganhar audiência. Vocês já fingiram alguma situação? Rapaz, sabe que a gente inclusive o Lucas, que agora é do nosso time, tá ali atrás das câmeras também, ele fica por conta de fazer nossos cortes lá no Roots, e tem sido um desafio gigante, assim, a gente cumprir o papel de principalmente alimentar as redes, e o Ismael fica coordenando essa parte, assim. A gente tá no episódio 40 e a gente praticamente não tem cortes, né? A gente não... Então a gente tá acumulando todos os cortes, o Lucas tá quase finalizando já, vai dar uma pancada de corte pra Eu gente sou começar. É assim, a gente
quando a gente idealizou e saiu do papel e a gente de fato começou a fazer acontecer, basicamente eu, Ismael e a câmera, assim, e o nosso parceiro, o Fael, filmando. E a estratégia de mídia, que é extremamente importante em todas as plataformas de áudio, de vídeo, de comunicação, aí depende também um pouco do público, assim. Mas o cenário é... Quanto mais plataformas tiver a operação e quanto mais recorrência e calendarização de postagem faz o cenário crescer muito mais rápido, né? Então, eu e o Ismael, por termos outras atividades e por termos outros negócios principais, e o Roots começou como um projeto paralelo, um projeto que nasceu dentro do nosso coração, mas muito pequeno, do ponto de vista de grandiosidade, de porte, mas muito grande de uma responsabilidade do ponto de vista de propósito. Então, esses alinhamentos de vai soltar aqui 2 cortes por dia no YouTube, desse corte vai fazer 5 cortes do corte para poder colocar no Instagram, e a gente vai colocar a foto assim, a gente vai modelar o pessoal do Podpah que faz 10 assim, faz 10 assado, o pessoal do Flow faz assim, o pessoal do Ticaricatica faz assim, o pessoal do sei da quanto faz... A gente começou a fazer um monte de cenário e a gente começou a se perder, e a gente voltou para o cenário de discussão e falou, vamos fazer o básico muito bem feito. O que é o básico? A gente tem que gravar um episódio por semana. Vamos preocupar com a agenda? Vamos. A gente começou a preocupar com a agenda 2 meses para frente. A gente começou a fazer contato para ter essas agendas fechadas. E a gente começou a ver que esse desafio de agenda não era um desafio tão grande para nós, devido às conexões que a gente fez. Então, e era basicamente a principal preocupação nossa era a agenda. Às vezes também saber um pouquinho do cenário de vocês para compartilhar essas dores, pra gente poder chorar junto, pra gente poder rir junto. Mas a agenda, não tem episódio aí. a agenda era o que a gente mais preocupava. Como é que a gente vai fazer mas nós vamos mesmo ligar pra turma e tal, essas conexões. E a hora que a gente começou a fazer as primeiras ligações e convidar e falar do nosso propósito, quando a gente tem um porquê muito bem definido, tudo fica muito mais fácil, tudo flui muito melhor. E quando a gente fala do porquê, do propósito, do agro, da comunicação, a gente meio que abre uma janela e tem muita gente boa para poder conversar, tem muita gente boa para poder agregar na vida das pessoas. Então, a agenda passou a não ser uma prioridade mais. Não ser uma preocupação, uma prioridade, mas a gente meio que, a gente está matando essa estratégia, assim, de letra. A gente começou, os nossos programas são ao vivo. A gente começou a desenhar outra estratégia de, às vezes, fazer um episódio gravado e deixar ele na manga para se surgir algum imprevisto. Uhum. Então, algumas estratégias assim que a gente começou a entender que faz sentido a gente ter. Daqui a pouco, a gente estava sem o episódio na manga e o convidado furou. A gente segurou a onda sozinho em algum tema também, começou a gerar temas relevantes, só eu e o Ismael em alguns momentos. Mas já aconteceu de levar muito bolo, assim? Já deu, porque é semanal e ao vivo? Já teve muito bolo? A gente teve um por doença. Na época de Covid, né? Teve um que teve que cancelar, tipo, no dia. Deu positivo. Mas assim, então, vamos falar. Você já tinha um tema na cabeça? Vamos conversar aqui. E a gente age com super naturalidade, sim. Se der algum pau aí, a gente segura a onda. A gente só tá preocupado em pegar um tema bacana, entendeu? Quem sabe faz ao vivo, né, gente? É exatamente isso. Então a gente... E assim, quando o ao vivo tem tem o medo de que tudo pode acontecer, que, nossa senhora, se eu vou passar vergonha e tal, mas tem um cenário legal de ter interação. Então, quando a gente faz uma preparação muito bem feita nas redes sociais, por exemplo, um caixinha de pergunta, tentando interagir com a turma, só essa parte de interação já nos dá lá meia hora, 1 hora de programa de poder falar com o nosso público. Então, a gente já tem conteúdo para poder gerar. Se o assunto é relevante, se o assunto tem dúvida, se o assunto ele é de curiosidade ou de entretenimento dentro do universo agro, por exemplo. O que foi, maninho? Barbinha branca aqui, só uma aqui. Ai. Só uma. Eu posso tirar um cabelo branco você também? Não pode. Você não fala isso pra mulher assim. Ai, desculpa. Delicado Era demais. só pra pegar o gancho. Não. Delicadeza. Não. Tá bom, desculpa. Então, nesse cenário assim de quem sabe faz ao vivo e tal, mas acho que tudo aprende, assim, não tem nada que a prática também não faça que tudo fica natural, não. E a turma ajuda bastante, assim, no cenário do ao vivo, as perguntas e a gente chama lá a turma no chat do YouTube, ajuda bastante, é bem legal. Meninos, e vocês têm uma aceitação muito boa do mercado.
né? Obrigado, que bom, Para pô. vocês. Como é que é essa relação de vocês? Já dá para viver também do Roots? Rapaz, não, já tá, mas tá rico já. Opa! Toma de volta o currículo. Aqui já teve, entendeu? Demissão, admissão. Aqui, Não, se não fosse pra gente ganhar dinheiro isso aí desde o início, a gente não teria entrado, não. Realmente a gente tá ganhando muito dinheiro. Contém ironia, vamos falar. Porque... Na verdade, quer mandar essa, maninho? Vai lá. Vamos lá, pode você pegar aí. Quando a gente idealizou o projeto que o Ismael trouxe o orçamento para a mesa, a gente assustou bastante. A gente trouxe um orçamento lá, sei lá, de próximo de 100 mil reais em equipamento para a gente poder começar a dar bom dia, assim, para a gente começar a dar oi para as câmeras. E a gente não tinha esse recurso disponível. Então, quando a gente começou a desenhar o projeto, a gente falou, a gente precisa vender essa ideia para alguém. Aí a gente foi atrás de parceria. Então, mas não era para pôr dinheiro no bolso do Ismael nem no bolso do Douglas, assim, era para poder fazer o nosso sonho e o projeto sair do papel. Então a gente encontrou... Na verdade, assim, o nosso sonho que está dentro do nosso propósito, que é o mesmo propósito de várias empresas que a gente apresentou, entendeu? Que é fortalecer o agro, que é fortalecer a comunicação dentro do agro. E isso foi muito difícil, porque eu sou muito metódico, o Douglas é muito da ação, a gente... fez um bem bolado, fez uma apresentação bacana para a gente vender a ideia de algo que nem existia. Então a gente vendeu a gente foi conhecer o Roots depois, a gente nem sabia o jeito que ia ser. Você vendeu um Instagram com 100 seguidores, né? Então assim, a gente vendeu uma ideia, a gente fez 10, 15 visitas aí para a gente vender a ideia para a gente conseguir concretizar a ideia com 4 empresas, né, meu irmão? Não, e foi maravilhoso. O cenário, nesse primeiro ano de planejamento, de orçamento, ele não cobriu as despesas. Então, eu e o Ismael, nós estamos pagando para o universo Roots acontecer. Essas empresas nos auxiliaram demais para dar um fôlego para a gente também. Então, entrou capital próprio, entrou o recurso terceiro dos nossos parceiros que nos apoiam demais. E assim a gente tocou o ano de 2022. O projeto do ano de 2023... ainda também não é pôr dinheiro no bolso. O ano de 2023, então a gente validou a operação trazendo para o mundo dos negócios assim mesmo, né? Trazendo o Roots como CNPJ mesmo. A gente está validando a operação em 2022 e foi check, deu certo a operação. Faz sentido, a gente tem paixão em estar lá gravando, em estar envolvendo convidado, em gerando conteúdo relevante. Várias empresas entrando em contato com a gente, tipo assim, que bacana, eu quero mandar tal pessoa para falar sobre isso. Não tem nada de vínculo comercial, mas para gerar conteúdo. Tem esse conteúdo aqui que é muito bacana. Já tem outras empresas que querem já fazer parceria pro ano que vem. Então, assim, a gente está tendo esse tipo de movimento pro ano que vem, que a gente tem certeza que o 2023 vai ser um ano foda pra gente, em sentido de apoio de empresas que vão estar com a gente, e todo esse dinheiro que a gente vai, essa verba, a gente vai voltar para dentro do projeto, porque o nosso objetivo é realmente que em 2023 a gente seja conhecido, a gente leve conhecimento para os 4 cantos do Brasil. Essa que é a nossa ideia. E 2024 a gente realmente começar a colher os frutos desse trabalho que foi plantado em 2021, né, meu irmão? Assim, a gente tá com a ideia bem feita, bem centrada. Existe muito dinheiro nessa mesa, do ponto de vista de negócio. A gente não precisa atropelar o cenário. Então, a gente está dentro de um segmento, a gente está dentro de um nicho, que é o agro. Então, tem diversas, centenas de empresas que estão ligadas ao agro. Qual o cenário, e a gente viveu aí nesses últimos 2 anos, cenário de pandemia, por exemplo, onde verba de marketing foi totalmente estrangulada, foi totalmente subutilizada. Então sobrou verba de marketing, por exemplo. Onde é que ganhou espaço do ponto de vista de negócio? As mídias digitais. Então o universo digital ele cresceu muito. Então faz muito sentido a gente estar nesse movimento, vocês, porque tanto o consumo e se a gente está falando em verba de marketing alocando para o cenário digital, é porque tem gente consumindo. Se a gente está vendo o universo de Facebook, depois de Facebook vem Instagram, agora vem TikTok, dentro das plataformas de áudio e vídeo, o YouTube ainda é a principal ferramenta. E tem muita gente ainda, muita empresa olhando esse cenário. Então, existe, enquanto negócio, alguns modelos de monetização e remuneração.
esse cenário que a gente está desenhando de parceria, de empresa, de comunicar propósito, é um dos movimentos. Aí tem outro movimento de monetização, de YouTube e de Google Ads, Facebook, é outro viés, mas respondendo a sua pergunta, não, a gente não está vivendo do Roots. Ainda. Ainda não, mas é já um projeto... tem um plano traçado, né? A bem nossa definido. resposta é a gente dá uma volta lá, Rapaz! lá tudo em já. Lagoa Formosa e volta, não é? É tipo isso. Mas, pode falar. Eu só vou fazer uma pergunta, Vai. desculpa te Não, cortar mais vai, uma vai, vez. vai. A pergunta que não quer calar. Quando é que vocês vão pegar umas férias? Pra gente poder pegar um pouquinho dessas parcerias de vocês pra nós também. Você sai de férias, a gente pega, depois você gasta. Justo. Depois devolve. Depois devolve pra você. Rapaz, nós temos- Quando é que vocês vão sair de férias? Vamos fazer o seguinte. Você sai em vamos- janeiro. Não, janeiro a gente sai de férias, não É, é? a gente sai em janeiro. Então vocês fazem em janeiro e a Aí gente. vocês podem sair em fevereiro. não Fevereiro, sei como é que fevereiro e tá. março. Traz as parcerias Traz pra todo cá. mundo pra cá. E aí, você sai de férias. Aí quando vocês voltar, a gente. Nós vamos trazer os boletos também pra vocês. Não, né? amigo. O boleto a gente tá sussa. Eu não Tranquila, quero. Zé, tá Não sussa tenho com interesse. relação a isso. E- Ó, mas aqui, ó, já tô com ideia bacana. A gente pode fazer um movimento de costa e ajudar aí, né? Claro. Sim, É, pô, claro. sinergismo, Uns sinergismo. colados aí bacana aí. Acho que funciona. Já tô com umas ideias aqui pra gente movimentar aí o Conexão e o Roots. 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 Como é que é? Roots. 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 Isso. Sim. Raízes. Começar um... Roots. Vai, Larissa, para de fazer passar vergonha. Ai, maravilhoso demais. Calma, Matheus. Respira. Veneno. Vai dar certo. Engasgou com o veneno. Vai. Ô, gente, vou deixar você respirar. Mas eu acho muito bacana, né, vocês terem escolhido, né, agir e ter feito todo esse planejamento aí. É muito bom ver isso, né? Já sabe que tem um objetivo bem delimitado. Depois que vocês começaram, né, com o Roots, eu imagino... Vou falar Roots, Vai lá, que vai igual lá. vocês falam, né? Porque depois eu Roots, tá legal, vou pô. ficar muito... Ela é chique, Ah, ela a pronúncia é tá legal. chique, ela é toda... O que mudou pra vocês, ou se mudou alguma coisa, né? Enquanto agrônomos, porque vocês, né, atuam e tal, a galera reconhece vocês, o que mais que mudou além das parcerias e do dinheiro que vem vindo? Acontece de muitas pessoas, muitas não, algumas pessoas chegarem na gente e falarem assim, eu te conheço, lá tô seguindo, tô acompanhando. Acho que assim, quando a gente está exposto em redes sociais, principalmente que a gente está mais concentrado na nossa região, no raio aqui, né? Acaba que a gente faz um network sem perceber, né? A gente consegue ter essas conexões. Então, assim, isso às vezes tem nos ajudado de forma indireta na nossa função principal, sabe? Isso tem acontecido. Mas assim, É importante, assim, o pessoal tem reconhecido o nosso trabalho, né? sim, a gente tem. Nós não estamos nos 4 cantos do país, mas a gente estava lá no evento do Sebrae lá, teve esqueci o nome dela, mas abordou a gente, eu vi o episódio lá do café, e sempre tem Tirar uma foto que eu sei. legal. Já bacana, tem um reconhecimento, mas a gente vai muito mais para a mensagem, de fato, que a gente está deixando. Você comentou do Eudes aí, foi uma grata satisfação ter recebido ele, a gente tratar do assunto, ele abriu o coração, foi um episódio super legal mesmo, a gente gerar conteúdo. E esses conteúdos que a gente gera, aí a gente consegue acessar uma bolha, por exemplo, né? Então, fomos lá e geramos um conteúdo sobre o queijo Minas Artesanal, do Eudes Braga, do Carmo Paranaíba. A gente vai lá e acessa uma bolha. Quando a gente está numa visita, provavelmente, do cenário de pecuária leiteira, eu já passei por isso, assim, do pessoal comentar sobre aquele universo. A entrevista do Eudes foi super legal. A gente trouxe o Makoto Sekita lá de São Gotardo também. Aí a gente atua em outra bolha, em outro cenário. Aí aquele cenário, aquela micro bolha, a gente tem o reconhecimento. Tem sido legal. Não temos nada de famoso, não temos nada de reconhecimento. Mas não vocês são. tem nada disso, não, pô. Não, mas Eu não, sim, vocês são, estamos gente, sentindo são. isso não, pô. Já traz tudo, né? Já é muito conhecido, porque Mas fez na muito área sucesso na música, né? do agro, a gente faz muitas conexões, Exato. independente de podcast. Você conhece um monte de gente, né? O meu cunhado então tipo, ele conhece Aham. todo mundo. Que fala, fulano, não sei o quê, todo mundo conhece todo mundo. E ainda tem o lance da música. E ainda o podcast, não tem como, gente, se falar que não é conhecido. Ainda mais na nossa região, né? É muito Que é uma isso. região pequeno. do agro, assim, Do também. agro. E eu falo assim,
Você viaja ali, conhece um, viaja, aí já tem uma conexão. Tipo, tem dois que te separam daquele que você quer. Exato. Ah, não, fulano que conhece ciclano que me conhece. Ele já te indica e já era. Exato. Entendeu? Então, fácil a gente consegue. Às vezes a gente não consegue visualizar isso aí que você tá falando, né? Às vezes, muitas pessoas nos conhecem, mas a gente não consegue visualizar isso, né? Nem sabe que conhece, É, né? mas enfim, então Aí o você nosso tem que, objetivo se é... alguém rir pra você vai rir de novo. Porque já te sente íntimo porque te assistiu no A podcast. internet aproxima as E fala pessoas. assim, né? não, mas eu te conheço, você não tá me cumprimentando? Você me fez lembrar de um negócio antigo aqui, Larissa. Eu tava, sei lá, primeiro, segundo ano, eu tinha, como é que chama? Eu usava óculos. Miopia. Tinha miopia, sei lá, usava 5 graus. E quando eu ia nas festas... Pensa num óculos. Pensa no óculos. Era muito... Pai do quantos céu. graus? Nossa Quantos senhora, graus? Badinho. 5 graus. Aí eu Nossa, lá, primeiro, eu sei como é que no ensino médio, né, tal, a hora que ia pras festas, né, eu ia sem óculos. Não usava lente de contato, né, no início. O pessoal me cumprimentava assim, as meninas, os amigos me cumprimentavam, eu nem via, né. Você assim, né? Aí o comentário que rolava na escola é que o Ismael era metido, que o Ismael não cumprimentava ninguém. Eu lembrei desse caso aí. O Ismael era cego. Aí eu... Tadinho. A pessoa Não assim... tá nem... A pessoa assim, ó, me acenando, eu assim, ó. Nossa. Igual aquela pegadinha do cara chupando sorvete, né? O cara cego, né? Era mais ou menos aquilo ali. Nossa. Você falou isso, Aquela é eu boa. super me identifiquei, porque eu também sou míope. Hoje eu tenho 6 graus. Na época eu devia ter uns 3, 4, eu já não enxergava bem. E eu não usava lente na época, eu era nova, né? O médico não quis deixar, porque eu implorei pra ele. Porque eu acho lindo o óculos. Mas em mim, como ficava a lente muito grossa, eu ficava com vergonha. Incomodava. Assim. Aquela fase de adolescente, você tem Sim. vergonha de tudo e tal. Hoje eu uso. Tô nem aí. É isso. Mas só que assim, não uso no dia a dia. Eu uso, tipo, tô de boa, vou ali numa sorveteria. Uso, mas é isso aqui. Eu compro daquela que... Fala assim, não, essa aqui é a mais fina que você pode ter. É a mais cara, a mais fina, é ela, e mesmo assim tá grossa. Mesmo assim, é grossa. Aí eu lembro que eu estava no Tiradentes, aí eu, assim, no pátio, lá são 2 andares, pelo menos era, né? Hoje o Tiradentes mudou de lugar. Aí eu tinha um crushzinho que ficava me dando tchauzinho. Lá de cima, e eu tirava o óculos na hora no recreio. Porque, tipo assim, eu não ia ficar de óculos na frente dos meninos, das meninas e tal. Só pra enxergar o quadro. Eu colocava pra enxergar, copiava, tirava e ficava escondidinho. Porque eu morria de vergonha. E aí, Larissa, fulano te dando tchau. E eu, assim, perdidona. Não via nada. E era isso, gente. Isso pra mim... Péssimo. Péssimo. Nossa, quando eu consegui convencer o médico que eu tinha responsabilidade pra usar a lente, porque ele falava assim, olha, lente é uma coisa muito séria, você tem que ter muita higiene e tal, porque senão pode dar ruim, né? Uhum. Aí quando eu consegui, pra mim foi a Infeccionar e tal. melhor coisa do mundo. Eu fala, nunca não. tive responsabilidade de usar lente. Eu tentei. Mas você fez cirurgia? Isso falou que eu tava usando droga. Por quê? Infeccionava tudo. Eu jogava bola, eu não fazia, limpava direito. fazia tudo. E eu não tinha higiene com a lente, né? Não, ficava daquela cor ali, ó. Laranja, vermelho. É tipo, então, do boné dele. Foi terrível, Povo era dele. terrível. Aí eu fiz a cirurgia, deve estar com uns 10 anos que eu fiz cirurgia. Vida, hein? Ah, vida. Nossa, maravilhoso. Indico demais, recomendo pra quem pode, né? Pra quem já tá estabilizado. O Pra meu quem... me estabilizou até hoje. Eu acho Até que não vai hoje. estabilizar nunca mais, né? Porque eu já tenho quase 30 anos. Eu não sei, eu sou um caso perdido. Eu acho que... Em algum show, já teve alguma situação por causa de lente ou de visão? Não. Nessa época você Eu já tinha feito, já. Tinha. Tô falando 10 anos, mas tem mais. Deve ter uns 15 anos. Não, Não. nessa situação não. Mas e outra situação? Em algum show que você falou assim, caralho. Tô vendo nada. É. ou outra situação que não envolva a visão? Uma situação constrangedora? Pode ser. Sempre tem, hein? Sempre tem. Show? Teve, eu acho que foi um dos últimos shows que eu fiz aqui em Patos, foi no Festival do Chopp do Lions. Deve ter uns 4 anos, uns 3 anos, meu bem. Aí foi um show bacana, Ismael, Viola e Ricardo. Aí acabou o show, eu peguei a escada, saí por trás do palco, aí a minha esposa chegou, deu um selinho nela, aí parece que ela ia com a amiga pegar uma bebida, aí chegou umas meninas que queriam tirar foto, falou assim, eu também quero um selinho e tal. E, tipo assim, Nossa, a esposa! pensou que a minha esposa era alguém que tipo assim, ó, Foi só tirar uma foto? Se ela ganhou um selinho, também eu quero. E ela chegou assim, ó, eu quero um selinho também. Já e tal. quase dando um selinho. Aí a Ana, a minha esposa, ficou olhando assim, e eu falei assim, não. Aí deu um Sou beijinho pro casado. lado e tal. Nossa. Ô, Ana, e foi de boa? Você não tem ciúmes? Não, o perigo.
O perigo de virar. Já viu aquelas meninas? que vai... Você vai dar um beijinho aqui, a menina vai... Vira na hora, né? Que É. perigo. Aí você ia ficar brava, né? E Aí já muda o aí cenário. eu não teria culpa, né, meu bem? Sempre tem culpa, não tem, sabe? Não tem que justificar, sempre tem. Ai, ai. Muito bom. Ô, gente, e já teve, assim, vocês falando muito bem dos convidados de vocês, né? Mas já teve alguma situação que vocês pensaram assim, nossa, super vai render e foi... não rendeu? Ou senão não foi o que vocês esperavam, sabe? Não rolou? Não precisa citar nomes, né? Não, Porque a já, gente vai- assim, o cenário de convidado é delicado porque não adianta o tema ser super legal, não adianta, às vezes, o convidado ser super conhecido se a comunicação não fluir, né? Então, uma cautela nossa também no filtro do convidado em trazer pessoas que também não é que tenham domínio da comunicação, mas que desenrola, que desembola uma conversa legal mas acontece de ter conversas mais travadas, de ter conversas que desenrolam melhores. Eu acho que vem muito mais cabe muito mais em nós, enquanto hosts, de poder segurar a onda, de poder, aí sim, não é nem preparar a pauta, mas ter um conhecimento macro sobre o cenário desenvolvido para a gente poder puxar, às vezes, algum assunto aleatório. Aí tem, eu uso uma técnica de tentar fazer alguma anotação mental, tipo, pegar algum assunto, porque o silêncio que dói, assim, se a gente calou daí, e agora, o que Nossa, que eu vou puxar, o que eu vou Ao fazer, vivo tal, ainda. ao vivo. Então o silêncio meio que O corrói, assim. Douglas tem muita facilidade de captar e pegar. Então, às vezes a gente tá conversando, tá falando sobre determinado tema, aí o Ismael falou tipo, do show, não sei o que, aí fica o mapa mental do show. Aí dali a pouco faz um mapa mental, aí a hora que a conversa tende a dar uma esfriada, eu vou e puxo aquele mapa. É mais tentar dar assunto e fluir. Aí o que muda de um convidado para o outro é que às vezes essa função de tentar jogar tema toda hora, às vezes ela é mais acessada ou menos acessada, mas a tendência é da gente tentar fazer um bate-papo de 1 hora e meia, 2 horas, fluir com qualquer convidado. Aí cabe muito mais, às vezes, esforço nosso ou menos esforço Justamente. nosso. Toda pessoa, ela pode fazer um episódio muito bacana, sabe? Então, o desafio nosso extrair, como né? host é saber extrair de uma forma interessante, sem forçar a barra e conduzir de uma forma bem, bem natural, sabe? Esse é o desafio. Principalmente porque às vezes o tema pode ser muito técnico, apesar que vocês estão falando pra quem é da área, né? Mas assim, às vezes... Não. Pra quem também não é, vocês tentam traduzir aquilo, o nosso objetivo realmente é entrar dentro do agro, né? Mas é realmente furar a bolha do agro para quem não é do agro. Então a gente trata de um assunto técnico de uma forma que quem não é do agro tenha interesse em saber aquilo ali, entendeu? E isso talvez que seja o desafio, assim, de você... Às vezes o convidado não tá muito familiarizado com isso e já manda ali aquele monte de termo técnico, aí você já tenta ali meio traduzir, meio perguntar. Isso. Mas mas o que é Por isso? mais que a gente saiba, é. a gente fala assim, ó, pro pessoal que não entende, explica o que é esse termo, explica o que é isso. A gente fala de boa. Às vezes tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui que não entendem, aí a gente vai conduzindo dessa forma para ficar bem, bem dinâmico, sabe? Até às vezes uma pergunta que é idiota, pra quem sabe, é preciso que ela seja feita pra explicar pra quem não sabe, né? Pode ser pra quem da área é idiota, mas pra quem não é. E aí o desafio é exatamente esse, mas a gente fala sempre que o óbvio, ele necessita ser dito, né? Independente do cenário e na comunicação mais ainda. E a gente tem procurado trazer temas dentro do agro, mas que também são temas gerais. Exemplo desse episódio que a gente gerou sobre fabricação de cerveja artesanal. A gente está super dentro do agro, assim, então a gente vai falar de matéria-prima, a gente vai falar sobre plantio de cevada, lúpulo, então quesitos e questões técnicas. Não diga alô, desculpa te cortar. Não diga alô, diretora. Desculpa, foi ali. Despertador pra dormir. Desculpa te Tá cortar. na hora, pô, tá na hora. Eu não podia. Deixa passar. Essa é boa. A gente dorme cedo, porque a gente acorda Forma boa de cedo. dormir, hein? Pra até umas 10h30 tá dormindo. Senão não acorda 6 pra treinar. Exatamente. Eu perdi o que tava falando do... Nossa, me perdi desculpe. completamente. Da cerveja. Da Não, cerveja. tava falando da Desculpa. cerveja. Então, mesmo dentro de um assunto extremamente técnico, e aí
A gente conversou com o Rodolfo da Eva e ele, apaixonado sobre o cenário de cerveja, ele vai lá nas funções organolépticas, não sei, da bactéria, de não sei das... Então, a gente tentar trazer isso para um público geral e falar, opa, cerveja é do agro. Mas, por exemplo, vocês que não estão dentro dessa vivência do agro, vão assistir um episódio desse, vão entender do cenário de uma produção de cerveja de uma maneira leve. A gente brindou lá e tomou umas chopadas também lá de cerveja artesanal. Foi bom, hein? Foi legal demais aquele episódio. E esse exemplo, a gente tenta carregar ele para os diversos episódios, assim, de comunicar com o nosso público do agro, o jovem do agro, o cara que está na faculdade, o cara que está indo para o mercado de trabalho agora, ou o profissional que também já atua, mas também para aquele cara que não é do agro, para aquele cara que está lá no grande centro, para aquele cara que está dentro de Patos de Minas, mas também não é do agro. Então a gente tem um cenário de público geral dentro de um nicho, assim. Então a gente tenta trabalhar esse movimento, porque o nosso nicho ele é gigante, o nicho agro. Então, se a gente já está nichado. Vamos explorar ele, né? Vamos explorar esse universo, assim. Bacana. Teve alguma entrevista que marcou muito vocês? Aliás, eu queria que cada um falasse uma, assim. Que mais te marcou, Ismael? Com certeza. O episódio de número 14, lá em Lagoa Santa, com Foi o meu também, então já mete. Com o ex-ministro, a gente chama ele de ministro até hoje, né? Eterno ministro Alisson Paulinelli. Ele nos recebeu na casa dele, foi um contato, assim... E o Douglas pensou, vamos... Porque o Alisson Paulinelli, para quem não conhece... Deixa eu mostrar uma foto dele para vocês. Ele é um ícone do agro, uma pessoa que foi responsável pela Revolução Verde, que foi a revolução do nosso Cerrado, que acreditou que no Cerrado fosse possível cultivar um solo que era extremamente pobre, né? Então ele fez uma revolução, começando por aí, que tem reflexos não só no Brasil, na nossa região, mas do mundo inteiro. Então é um ícone. Esse aqui é o Alisson Paulinelli. Ele já está um senhor de idade já. Ele deve estar quase 90 anos. Uns 90 anos. Então, assim, é um ícone para nós. A gente conheceu ele até mesmo aqui no Unipan, estudando sobre alguns feitos dele. Então, é como se fosse um herói, né? Para quem joga futebol, tem o Messi, né? Tem o Pelé, sei lá. E a gente tem, todo mundo do agro tem o Alisson Paulinelli como um herói, uma pessoa que fez muito pelo agro. Inclusive ele tá concorrendo esse ano ao Prêmio Nobel da Paz, por o movimento que ele criou no Brasil. De prover alimentos para... O Brasil deixou de importar alimento para exportar alimento, muito na mão e na gestão que ele conduziu no governo enquanto ministro da Agricultura. Então, assim, quando a gente decidiu vamos tentar? O não a gente já tem. Quando a gente tentou fazer o contato com ele, foi tudo tão rápido, tudo tão natural, que a gente nem acreditou. Não, pode vir tal dia, aqui na casa dele. Ele só não pode deslocar, porque ele tá com fratura aqui no quadril e tal. Cara, e quando deu esse sinal verde, a gente falou assim, não acredito que ele vai receber a gente na casa dele. Então, Lagoa Santa fica ali bem próximo de BH. Então, a gente saiu, foi uma viagem muito bacana. Chegando lá, parece que a gente se conhecia há muito tempo. Nossa, foi legal demais. Ô, menino, vamos, chega aí e tal. Que legal. Muito simples, muito humilde, foi uma conversa. Ele e a esposa dele nos receberam super bem, com um cafezão, pão de queijo. Bem mineiro mesmo. Não, ele super Raiz. receptivo. Do jeito que a gente gosta. A casa dele, uma vista muito bonita, assim, com muita natureza. Nossa, muito verde dentro de um condomínio, foi bem legal. E ele... Sentamos numa mesa, assim, de madeira bem bonita, eu lembro dos detalhes. Isso não tem muito tempo, deve ter episódio 14, deve ter sido ali para abril. Foi em abril. Então, assim, aí ele falou assim, quanto tempo que vai durar esse episódio, meninos? Eu falei assim, não, vai depender do senhor, pode ser meia hora, pode ser 1 hora. Não, então tá bom, é só... Vamos tentar fazer em 40 minutos, ele falou. Porque eu tenho um compromisso mais tarde e isso durou 2 horas. A nossa conversa durou 2 horas. Já era o compromisso, foi desmarcado. Nossa tipo senhora, assim, a gente ficou incomodado porque a esposa dele também já estava querendo encerrar e tal. Ele estava gostando tanto do papo e ele gosta tanto de falar. Não, ele não gosta de falar dele, ele gosta de falar sobre a evolução que o Brasil teve, a potência que o Brasil é, o que nós ainda podemos conquistar.
no futuro. Numa lucidez Numa profunda, lucidez assim, né? profunda. Muito. Então, assim, com certeza esse episódio marcou muito a gente, sabe? Muito mesmo. Muito bacana. Mas teve vários episódios marcantes, assim. É. O episódio do Cláudio foi um episódio de bastante aprendizado lá no início. O Makoto, que foi o primeiro episódio, e a gente foi muito agraciado por ele estrear também no Roots. Foram diversos, assim, episódios bem legais que a gente construiu. Esse do Alisson Palinelli tem um carinho especial por ele ter ocupado um cargo extremamente importante dentro da política nacional e ter feito um feito gigantesco dentro do agronegócio mundial, né? A ação que ele gerou no Brasil teve um impacto no mundo e transformou o Brasil na potência que é. Então esse tem alguns elementos que nos deixam com um carinho especial, assim. Muito legal. E, meninos, tem um episódio também que marcou a gente, eu vou fazer inveja em vocês, porque Vai lá. o podcast de vocês é ao vivo e vocês não tem como fazer isso, aqui nós temos isso, né? Teve um episódio, né, minha diretora? Se não for pro ar, quando a gente for pro ar aqui, você corta pra gente. Que tem um episódio que vocês comeram insetos, né? Vocês comeram larva. É larva? Baratinha. Barata. Tenébrios que falam. Tenébrios. É. Meninos, como assim? É gostoso? Esse episódio, Vamos lá. ele Desde o início aí. esse episódio ele foi bem legal. Na verdade a gente gerou um conteúdo com dois professores, como é que chama o... É uma bióloga, o Elton. Não, o Elton. A gente gerou um conteúdo com o Elton e a Laodiceia sobre controle biológico. Eles têm uma empresa que atua nesse cenário de controle biológico. O que é o controle biológico? De maneira bem rápida e sucinta. São micro-organismos ou macro-organismos vivos que controlam doenças lá na planta que a gente cultiva. Então, é um controle extremamente sustentável. Então, a gente tem um problema de uma doença em determinada cultura, exemplo, no café, e a gente, para combater essa doença, em vez de usar um produto químico, a gente usa uma bactéria, um fungo ou um macro-organismo. A gente gerou esse conteúdo super legal sobre controle biológico com macro-organismo com esses dois profissionais. Nessa ocasião, uma vespinha lá que come ovos de lagarta. A gente gerou esse conteúdo e tal. Quando a gente acabou... A produção existe a produção de insetos, tá? Que você pega os ovos desses insetos e distribui esses ovos na lavoura. Como é que você distribui? Hoje a gente tem a ação de drones. Então, os drones sobrevoam as lavouras e jogam lá os ovos, né? E aqueles ovos eclodindo, aqueles insetos ali são inimigos naturais das pragas. Entendeu? Então vão combater ali. É uma contextualização bem grosseira, mas eles trabalham nesse sentido. Aí conversa vai, conversa vem. Depois do episódio já ter acabado, a gente focou bastante nesse cenário. Ela enquanto bióloga e entomologista que estuda a vida de inseto, tem mestrado, doutorado, está finalizando um pós-doc, ela começou a falar de animal pet que ela tinha em casa, inseto, ela começou a falar de inseto comestível, isso na resenha, depois que a gente tinha acabado de fazer a gravação. Aí a gente foi e falou, pô, vamos gerar um conteúdo desse legal. Falou, vamos, o dia que vocês quiserem, eu trago meus pets pra cá, a gente prepara um banquete. O alimento do futuro, os insetos serão um alimento do futuro. A gente prepara um banquete e tal, e dessa brincadeira, desse assunto até engraçado, gerou uma pauta e a gente fez um episódio sobre, como é que foi o título? Insetos comestíveis, alimentos do futuro. Foi um questionamento, né? Alimentos do futuro. Porque a grande pegada técnica é que esses insetos têm uma quantidade de proteína gigantesca. Então, se a gente pega a carne de frango, que tem 20% de proteína, a gente pega... Você toma o whey protein? Aí, ó. Então, quantos por cento que é de proteína? Deve ser 20, sei lá. Não, o whey protein é mais concentrado, mais proteína isolada. Mas pensa nesse cenário. Mas é esse mercado aí. Vamos pensar nesse cenário de carne bovina, carne de frango com 20% de proteína. A gente tem inseto que tem 80% de proteína. Tem inseto que tem 40% de proteína. Então, do ponto de vista nutricional, começa meio que a abrir um cenário de possibilidade de ter porque assim, para produzir massivamente inseto, e ela trouxe esses dados super interessantes numéricos, precisa de um espaço físico muito pequeno. Comparado, por exemplo, a gente produzir uma soja, que também a gente vai falar em proteína. Então, é uma conversa disruptiva, é uma conversa interessantíssima sobre o cenário de futuro,
E quando a gente fala em alimentação de inseto, a gente está pensando lá na barata e tal, mas a proposta de alimentação à base de inseto é meio que com farinha, para você usar em escala industrial e tal, e ter o nutriente, ter lá o macro proteína dentro de uma ingestão. Mas a gente fez uma pegada lúdica de entender esse cenário, ela preparou vários tenebros, né? Tenébrios, que é uma larvinha, então um besouro que ovoposita, eclode uma larva, e essa larva ela fritou pra gente com alho e óleo, a gente degustou. Um dos pratos foi... Ela preparou vários pratos. Um dos pratos foi tenébrio, uma larvinha mais ou menos desse tamanho, branquinha. Tenébrio ao alho e óleo, foi um prato. A gente foi nos de sal primeiro. Outro prato que ela fez foi um patê de tenébrio. Olha essas fotos aí, gente. Um patê de tenébrio. Outro prato que ela fez foi morango com chocolate e um crisp de tenébrios. Esse tem cara que foi gostoso. Ficou uma delícia, cara. Pois é, mas o crisp de tenébrios que me pegou aí. É tipo igual um bacon. Esse é o patê Esse aí, às de vezes, eu não tô tenébrios. vendo, entendeu? O problema Mas mais você é não o tá vendo isso aqui, visual. Larissa? Não, entendeu? Aqui, que monte. Não, você finge que é uma carninha, sei lá. Mas parece um bacon mesmo, ele tá bem fritinho. Ué. É só você não, Ele você não, pula tem que, assim, você é não mais pode saber, difícil, assim. entendeu? Então a gente Não pode comeu ficar falando muito. Aí você... A gente comeu esse alho e óleo, a gente comeu esse patê com batatinha frita, com Ruffles. A gente comeu... Morango, chocolate e crisp de tenébrios. Vou. E teve um doce de leite com tenébrios em cima também. Gente. E a gente comeu vivo também, esse foi bem ruim, assim. Ah, não, mas aí vivo aí já teve pegou experiência pesado. Completa. Extra roots. Essa foi bem pesada. E ela levou os insetos dela, ela tem lá o bicho-pau, ela tem depois barata, ela então. apresentou os pets, né? Que bonitinho. Bicho-pau. Bicho-pau, até, sei lá, baratas. Coloca aí, Poli, enfim. coloca aí. Mas vocês gostaram de comer? Eu vou compartilhar a foto, depois a Poli coloca pra gente aí. Qual que foi mais na gostoso desses? Ou vocês não acharam nenhum Não gostoso? tem nada gostoso. O que Nada gostoso é o gostoso. tempero, assim. Porque ele fritinho com alho e óleo, você come, aí tem um gostinho do alho e tal. Como a gente tava lá numa experiência super imersiva de viver aquele universo. Mas por escolha, a carne é muito mais gostosa. Por escolha, a proteína do frango, a proteína da picanha, ela é muito mais saborosa. Não, Mas pode ser um fizer cenário de futuro. Um pozinho com gostinho de chocolate igual faz o whey, É exatamente essa a você toma proposta. aquilo. o sentido, Matheus, acredito que o sentido vai ser por aí. Vai ser algo processado, com sabor, que atende uma quantidade X de proteínas e às vezes muito superior a que tem no mercado, num custo muito mais em conta. Isso. No Aí Brasil... Eu largo meus whey. Acredito, Vou usar esse. Se for assim, dá um acredito saborzinho ali. que tem essa pegada aí, também pensando em uma população extremamente na miséria, né? Alguma coisa nesse Exato. sentido. Não, e eu quero inclusive parabenizar vocês pela coragem, porque eu acho que apresentador de podcast tem que enfrentar os desafios mesmo e sentir na pele e tal. E foi justamente inspirado em vocês, Lá vem. né, essa nossa conexão aí. Eu já combinei com a minha diretora Poliana, que tá aqui com a gente. E eu não, claro, que vocês mostraram que vocês são corajosos e tal. meu Eu vou Deus. propor o desafio pra minha parceira. Vai lá. Agora Eu quero. eu vou tapar seu olho. Nossa, nunca. Sim, não. Nunca que você toca Os no meu meninos- olho. Não, fecha o olhinho, fecha o olhinho. Não, mas- não Eu não confio. vou mostrar com essa Tem que me maquiagem. contar o que é. Matheus, É um alimento. Ele vai comer um alimento... Larissa, tem que fazer isso aí, viu? Não, Faz não parte. tem, não. Faz Você parte, gosta faz de furar parte. Mamilo, gosta de rapar cabelo. Eu não gosto desse trem, não. Não, fecha o Vai, olho. pra entra mostrar essa no maquiagem. clima, entra no clima. Não, deixa eu fazer. Vai, fecha o olho. Eu vou assim, fechar. briga. Você Não, precisa briga. colocar a mãozão, não. Vem, briga. Pode me dar. Cadê a bola? Ai, Abra a mas- boca. Rapaz, eu não teria coragem, não. Nossa Senhora da Badia. Meu Deus do O céu. que vocês acham? Meu Deus. Rapaz. Abre bem a boca, Larissa. Ah, Abre. Morde. Morde! ai, jura? Morde! Meu nutricionista me mata. Mastiga bem. Tá bom, Matheus. Se você acertar o que é, você vai ganhar um relógio. Uma coxinha. Aê! Cadê o relógio? A gente tá no meu saco, porque eu não como as frituras. Mas é gostoso. Mas é que eu tô na A onda fritura fitness. Aham. ou o bicho? Não sei, eu nunca experimentei. Se eu tivesse no lugar de vocês, com certeza eu ia Sim, experimentar. a é gente, isso, foi, eu a, não gente tenho entrou que- a gente entrou no clima. Mas agora, quer dizer que eu vou gostar? Não quer dizer. Mas Agora, assim, igual eu tô falando, no pozinho, eu não vejo por que não fazer, entendeu? no Brasil não tem regulamentação essa atividade ainda, né?
atividade de alimentação humana. Existe a produção de inseto para alimentação animal, por exemplo, né? Tem as casas que vendem pássaros, essas casas pet. Então, a base de alimentação de vários animais são larvas, por exemplo. Então, existe esse universo, existe esse comércio acontecendo. Ela citou alguns dados, acho que da Europa, né? Que existe essa regulamentação da atividade para alimentação humana. Mas no Brasil existe, inclusive, um movimento mais atividade... Né? Ásia, né? Ásia. Eu não lembro, mas no Brasil a atividade não tá regulada, não está regulamentada ainda do ponto de vista de produzir, comercializar e a gente ingerir esses insetos. Mas se vocês quiserem, é só vocês ir lá no Roots lá, que a gente faz um banquete. para vocês. Vocês lá mesmos foi bem. prepararam a E foi bem Matheus, inicial. você assim. tem cara de que gosta de barata, hein? Comer uma baratinha, frita. Eu super toparia. É. Super top. Comer a barata frita? Sim. Ela Top. prepara... Você ela- tem cara de ser corajoso mesmo. Com casquinha de chocolate? Ó, ixi, vamos... Eu fiquei com vontade de comer aquele morango. Eu achei, Com eu achei, Não, o morango não. Eu comeria o do alho. Eu achei bem... Por causa que o alho tira o sabor, entendeu? Não, Ai. maior respeito pelo trabalho e Não. tal, porque eu acho muito incrível pela questão da proteína. Eu só teria que criar maneiras pra falar assim, não, vou realmente, que vontade de comer essa barata. E se você quiser saber mais dos meninos, ver esse episódio deles, Vou deixar vai lá pra vocês. no... Fala, Chique, vai. Ah, no Roots. No Roots. Roots. Vocês podem me contratar só Caixinha, pra falar isso. Ah, puxa aí, ó. Puxa aí. Puxa, Poliana. Vou puxar todo mundo, então. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Conexão. Foi um prazer imenso ter essa conexão aqui com vocês. O Ismael já conhece. Eu sei que eu tenho que encerrar. A casa dele, menina, é chique demais. Depois nós vamos fazer um que podcast na casa dele. Antes de encerrar. Menino. Simbora. Não tem as três... a gente tem que fazer as Ah, três tem essa perguntas. pergunta? Uai, tem as perguntas. Não, mas antes de encerrar, já vou entregar um presente que a gente Ó, trouxe gente, pra vocês. Isso aí que a visita é boa, tá A vendo? gente trouxe uma llembrança da Baú, que é um parceiro nosso. Opa, baú, puxa. Aí, Ah, Gente, você, é um são- pra Larissa. é cada. pra nós? Olha eles são só. produtores Mimo aí de da Baú. café. Olha Café que especial para quem gosta de apreciar um excelente café aí. Depois vocês marcam a Baú, marcam o Roots quando vocês estiverem degustando. Esse seu aí é um catuai vermelho de cá, um blend. Um blend excepcional esse café. Adoro café, gente. E tá Obrigada. cheiroso, hein? Excepcional. Não, mas vocês deram um presentão mesmo. Baú Valeu. que trabalha Nossa, caixinha, É tudo de xícara, vo- é pires, tudo nosso. de Gente, olha vocês. Opa, menina, É, vamos... o próximo Conexão vai ter café. Ah, Aí o sim. meu não vai ser não, vou levar o meu embora. O meu é meu. Pessoal, nós que Ai. agradecemos. Foi ótimo estar a aqui gente com tem vocês. três perguntas Vamos finais, lá, mas vamos o lá. Matheus... Acabou não falando no Ah, eu ponto. pensei- eu Falaram pensei que- assim, eu pensei encerra, que encerra, vocês encerra, quiseram encerra, ir encerra. embora aqui. O tempo tá curto. Então, peraí. Você já trouxe o item que você nunca deixaria O pra tênis, trás o tênis. numa viagem. E você? Qual que é o seu item? Trouxe, tá aqui, ó. Vamos lá. Qual que é? Vai ter canja, hein? O meu, eu acho que não poderia ter algo para me representar mais que uma viola, né? Viola caipira. Tenho desde 14 anos de idade, né? Então tem 21 anos de idade. 21 anos que eu carrego ela para todo lado. Adorei. Aí tem moda boa, né? Aí tem história. Aê, aí sim. Depois você vai Aí tocar sim. também. Senti firmeza. E agora o sonho. Qual que é o sonho de vocês? Sonho, vai lá, maninho. Tem vários, mas vamos pegar aqui que eu tenho um sonho do Roots Podcast e realmente ser algo grandioso, como a gente pensa, né? Que a gente consiga estar em todo o canto do Brasil, sendo uma grande referência no agro. O que será? O que não pode faltar na mala de vocês na hora de viajar? Uai, já é. Pra mim, a viola, né? A viola e o tênis. Isso não pode faltar. Não pode faltar, não que pode faltar. Não pode faltar. E uma coisa assim muito inusitada que aconteceu na trajetória de Roots até hoje. Eu acho que foi essa questão dos insetos comestíveis aí, viu? Foi algo aí tenso aí, mas foi uma experiência bacana. Legal. Comer inseto a gente não come todo dia, né? Foi diferente. Inusitado. No mínimo inusitado. Tragam pra gente na próxima aquele... O shotzinho aí. Morango. É, Aí. diz que o de morango é o crispy. melhor, então vamos no de morango. Foi A legal. gente confia no gosto de vocês. Simbora. Gente, foi um prazerão. Muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso a gente poder compartilhar um pouquinho desse nosso universo com vocês. Sintam-se à vontade e convidados para a gente tratar de assuntos agro lá no Roots Podcast,
para a gente poder gerar conteúdo. Sintam-se em casa também para a gente poder fazer colaborações aí um com o outro. O Roots está de portas extremamente abertas dentro do nosso cenário para poder auxiliar o projeto de vocês também. Nós estamos iniciando um grande sonho, iniciando um grande movimento na nossa região e a gente espera poder de fato impactar pessoas, impactar vidas. Eu fico bastante satisfeito da gente poder conversar sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito, sobre o nosso negócio e de uma maneira super leve. Queria parabenizar vocês, a toda a produção aí de trás das câmeras por essa maravilha, preparando um cafezão para nós ali, já estou cheio até agora, e um bate-papo super leve, super descontraído. Eu acho que a essência do podcast é essa, e vou deixar aqui as nossas redes sociais, maninho, o Roots Podcast, ajuda aqui, é Roots.pdc. PDC, e deixa o link lá também, ajuda nós lá a divulgar o Roots, para a gente poder divulgar o nosso cenário aí também agro para todo o Brasil e para o time também que acompanha o Conexão. Meninos, Isso aí. muito sucesso pra vocês. Foi um Obrigado. prazer receber vocês também no nosso sonho daqui. E conte com a gente, né, Larissa? Isso aí, pode contar sim, que pra gente é um prazer ter vocês aqui, ter essa troca e tamo junto. É isso, agora é o momento que a gente pega nas mãos. Muito obrigada, aê! Obrigado. Valeu, a gente cruza agora. Obrigado, gente. Mas antes de ir embora, Antes. vocês nos presentearam com o presente da Baú e a gente quer presentear vocês também com o óculos do Unipan. Aí Nossa, sim. serei feliz agora, hein? É o óculos do caos. Se preparem quando vocês colocarem, vocês sentirão o Aí caos. As coisas sim. podem ficar um pouco caóticas. É. Aí, ó, Já tô vendo algumas coisas diferentes. efeito imediato. Sua camisa ficou azul. Ô, gente, Maravilha. valeu. Obrigado, Então, um gente. abração. Sucesso, viu, gente? A gente se encontra aí nessas paradas do podcast, Nessas da andanças. vida, nessas andanças da vida. Tamo Legal. junto. Obrigado. Fechou. Obrigado a vocês aí. Tamo junto. Roots Podcast Conexão Limpa. Valeu, gente! Valeu. Isso aí, galera. Então, um beijo pra vocês. Assistam, compartilhem, sigam as redes do pessoal, do Roots, a nossa também. Pode ir lá no Spotify, pode ouvir, assistir à vontade, viu? Um prazer receber vocês e ter a companhia de vocês. Beijinhos. Beijo pra vocês! Até a próxima. Câmbio, desligo.